Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta 25 de maio de 2021. Pandemia que assola o mundo. E hoje, direto de Juiz de Fora, Mestre Cristiano, UCCAP. Tá ok? Um forte abraço, uma grande história lá para ser contada hoje. Altos projetos, muito trabalho, muitas iniciativas. Aguardando aqui o nosso amigo Mestre Cristiano. Meu querido, mandei o convite, mestre. Opa! Salve, Mestre Cristiano! Ô, salve, salve, mestre! Que Satisfação, meu querido. alegria! Como, Maravilha. como é que, como é que você tá, mestre? Coisa boa! Legal agora te vendo. Poxa, eu estava lembrando que passou um ano, eu tinha te ligado para os vídeos das crianças, né? Aquela época todo mundo um pouco assustado, né? Mas boa Sim. noite aí para todos e todas. E aí, o senhor enviou, eu lembro direito, foram três séries de três vídeos cada um com a sua filha. E agora estamos Isso. aqui na luta, né, mestre? Que coisa, né, cara? Quem imaginar que isso ia acontecer e que se ia prolongar tanto tempo, né? Como é que pode uma coisa dessa? É É verdade, extraordinário. mestre. Mas Eu beleza. Mas recebi o agora. convite. Ah, Quando o senhor me enviou o convite, eu falei, olha, tá pertinho, quem sabe a gente consegue projetar para um pouquinho mais para frente, sim. entre aspas, né, comemorar essa luta, né, essa luta que tem as pelejas, né, mestre, mas mais, graças a Deus, nós estamos aqui, dentro do possível, mantendo a chama acesa, né, mestre? Não, com certeza. Eu acho que tudo tem que se comemorar. Alguns amigos meus me ligam, pô, mestre, acabei de me. Eu peguei Covid, pô, então parabéns, cara. Por quê? Porque você tá vivo, meu. Cara, vamos comemorar. É verdade. Então, quer dizer, você está em iniciativa, trabalhando aí pela internet, tentando manter o trabalho aceso, cara. Isso é ótimo. É a ferramenta que a gente tem. Então, pô, está sendo muito bem Isso, mestre. aproveitada. É bem por Eu vi aí. que o senhor fez, eu vi que o senhor fez essa pergunta para o mestre Pacalola também, né? Que ele falou das pelejas e passou por aquela situação também. E a gente fez, teve uma aluna, a instrutora Marcela, que ela teve a ideia de fazer uma camisa, entre aspas, da quarentena, né? Assim, do que a gente tem passado, assim, o esforço Sim. para continuar navegando, né? E Hum, aí um outro aluno teve a ideia de, ao invés de a gente fazer uma camisa, a gente compor uma música, que nós vamos apresentar num dos encontros no Meet. certo. E também a gente fez o birimbau que sonorizou. Eu tenho um estúdio aqui em casa, um pequeno, onde a gente tem feito o movimento online. A gente pintou, fez uma pintura dos birimbaus, desses que estão aqui atrás aqui, ó, a gente fez Legal. uma pintura Tô para vendo. poder, com a graça de Deus, né, Mestre? Daqui lá na frente a gente lembrar dessa época e poder falar que da maré, que o barco continuou navegando, né, Mestre? Assim, eu acho que é importante qualquer tipo de relato. Eu próprio já parei 3 vezes, uns 4, para poder escrever algo sobre esse momento. Só que não, aí não pintou nada. Aí depois veio a vontade, umas 3, 4 vezes, só que, tipo assim, ainda está tipo, borbulhando alguma coisa Sim. relacionada a isso, cara. Tem mil reflexões sobre isso e todas são totalmente ótimas, entendeu? E tem que deixar algum registro, porque a humanidade nunca passou por isso. E eu te falo, ó, Global. nem filme de ficção científica nenhum podia imaginar isso. Alguns filmes, assim, acaba a humanidade. Ou então, só os Estados Unidos fica isolado com pandemia, com esse bicho lá. Para o mundo inteiro. Nessa circunstância, cara, nem a Dox Huxley, com o Admirável Mundo Novo, ia imaginar um troço desse, cara. É Isso. inimaginável. O que que deve estar querendo ensinar para a gente, né? Vamos dizer assim, um arquiteto do universo, né, mestre? Exatamente, Que alguma assim, a gente coisa, está né? vendo a importância da afetividade, né? Das coisas simples, né? Da saudade. Claro que tem o lado bom da tecnologia, está permitindo com que a gente fique aqui e de alguma forma mantenha, talvez não uma chama, mas uma velhinha acesa que possa a chama do nosso trabalho florescer de novo. Mas assim, um momento singular mesmo, que está pedindo algo de nós, né, mestre? Assim, mas, meu querido,
a resposta, acho que cada um vai ter a sua baseado no seu contexto específico. Mas, e no âmbito geral, a resposta vai vir depois de muito tempo. Tipo, porra, mataram, fizeram Sócrates beber cicuta. Era um cara que não tinha nenhum significado na época. Olha que ele foi. O outro crucificado na cruz. Ele não tinha nenhum significado na época. Olha o que ele se tornou. Entendeu? Então, quer dizer, essas respostas só vêm com o tempo, com o quê? Com a maturidade das mentes, entendeu? Porque a gente está confuso ainda. A gente está querendo diluir ou digerir o que está acontecendo. Então, qualquer reflexão que eu vou fazer, ou você vai fazer, é mais baseada na minha experiência. Mas no âmbito Isso. geral, a gente não vai conseguir. Não tem A jeito. nossa lente, né? É exatamente. Porque uma visão externa eu posso ter. Mas qual o significado disso? Qual é a lição, como você É. bem falou? Qual a lição disso? Vai levar tempo. Mestre, eu falei da pintura, eu falei da música, e aí, assim, a gente criou um grupo dentro desses recursos, né? Eu lembro até que quando a gente levou aquele susto da quarentena, ter que dar aula de frente para a câmera, eu tive até a oportunidade de conversar com o senhor, falando, mestre, dá uma força com os vídeos e tal, para a gente poder ser da experiência que o senhor tem de desenvolver um método dos livros. Eu fiz aquela vivência no evento Mestre Wagner aqui, falei, para mim não é qualquer pessoa que trabalha com criança, a criança nos sente, eu acredito que a criança nos sente de alguma forma, mais do que até os próprios adultos, né? Sim, com Então, certeza. nós estamos aqui navegando nesse um ano e eu coloquei um link, a gente criou um grupo rápido assim de quem quisesse teclar e entrar para a gente poder compor uma música. Olha que E foi legal. interessante, eu quis construir com os alunos que de alguma forma se fez presente. Às vezes a Ah, pessoa não tem uma internet, mas conseguia mandar uma mensagem, não estava podendo estar no online, mas manteve alguma conexão, né? A gente estava na UCAP Centro, que fica aqui no centro da cidade, a gente estava com aproximadamente 70, 80 capoeiristas e a legal, gente hein? não conseguiu, isso assim, da parte dos adolescentes e adultos, em outros pontos aqui da cidade também. E aí, assim, e foi muito, eu lembro que foi no dia 14, 15 a notícia, e aí eu lembro, aí eu já tive a ideia de fazer aquele evento, depois a gente até conversou também, que você estava com a Sim. ideia de fazer esse evento online. E assim, e voltando, eu acredito que a gente tenha aprendido, continuar aprendendo, mas tenha aprendido algumas coisas também, né, mestre? Assim, de uma forma híbrida, de evento, de estar. E aí Nos tornamos depois se híbridos, tiver né? um. E depois, se tiver um tempo, mestre, assim, a gente combinou de fazer surpresa com os alunos, de fazer surpresa com os alunos no encontro lá no Meet, de apresentar essa música. Eu e Pô, mais três legal. alunos, e aí eu até tenho alguns alunos que são músicos, mas um aluno, o meu filho, né, o instrutor Caian, ele mexeu no programa lá pela primeira vez, ele conseguiu pegar a voz, o birimbau e ir juntando lá, e Legal. aí eu não vou cantar a melodia, mas depois se o senhor, porque eu vou apresentar como surpresa lá, né, no nosso encontro, É. mas se eu permitir, eu vou ler aqui a letra da música depois, em algum outro momento da live, que fala exatamente, eu lembrei aqui porque fala exatamente do que a gente está falando. Fala assim, tempos estranhos eu continuo navegando, né? Aí, no caso, falando desse momento do nosso aniversário, Força da Vela, que tem 27 anos. E aí vai. Legal. Legal. Deixa eu fazer o seguinte, deixa ele pro finalzinho, quando fizer as considerações Sim. finais, que os finalzinhos, quando tem música, um poema, o que eu faço? Eu lanço a live completa, eu edito ela e lanço, e esse finalzinho, esse pedacinho, eu isolo ele, fica na live, também eu tiro ele e faz mais um videozinho dele, fica bem mais direto, entende? Pô, excelente, meu. Tô vendo que o senhor tá ficando bom aí na edição, nas imagens aí, tá. Olha, A capoeira tá na vida, né? A gente ginga, né, mestre? A gente ginga na vida. Assim. Mas chega um momento, né? Eu tô amadurecendo ainda, né, como mestre de capoeira, mas chega um momento que a gente entende a capoeira na vida, né? A gente ginga, né, mestre? tem que julgar, cara. Eu- Eu sempre gostei da internet, sempre tive na internet, sempre fiz edição de vídeo, um monte de coisinha, entendeu? Mas eu nunca aprendi tanto esse último ano, nunca aprendi tanto. Tanto é que bater, ó, até às vezes até que acho estranho. Eu dei muito curso, dei muita até aí né, em Juiz de Fora, mas tipo assim, quando tinha para botar uma câmera na minha frente, eu travava. Até um ano e meio atrás eu travava, é sério, gente, eu travava. Impressionante, né? Incrível. E quer dizer, olha como eu desenrolei, hoje eu falo, já dava curso pra caramba. Agora na internet, cara, eu já fiz curso para Hotmart, já lancei livrinho, já mantém, já tá saindo mais coisas aí, mais projetos estão em andamento, quer dizer, então quer dizer, porra, meu, eu tô foi até live de bicicleta, meu.
Pra você ver. Uai, É, essa, porque a gente, essa é a terceira, essa é a terceira live, né, mestre? Eu organizei uma no aniversário do ano passado com o Mestre Cuité, que foi muito boa também. Fui porque essa, convidado, um aluno meu lançou um livro de poesias, o Gabriel, ele deve estar por aqui. E aí ele me convidou para participar de uma live com ele, porque a capoeira chama Acasos Mineiros, né? Assim, que tem a influência de Minas Gerais, das nossas montanhas, e da capoeira mineira também, eu participei. E hoje com o senhor, assim, então eu ainda tô me adaptando, mas assim, e por falar nisso, mestre, quero agradecer todas as pessoas que estão aqui com a gente, né? sim, Eu já claro. vi que tem gente que tem experiência quem tem experiência na live já cita o nome de um, já dá um oi para outro, já falando, mas assim, que todos sintam-se abraçados, né, mestre? A gente quer agradecer Assim, com certeza. a, É um pessoal a, fantástico a aí. presença. É fantástico. O Marlon quer fazer uma live comigo. Eu tô atrás de alguém para fazer uma live comigo de bicicleta, entendeu? Eu falei, começa comigo. Só que ele mora na mata, então lá não tem internet. Poxa vida. Então, quem tiver de bicicleta e quer fazer uma live comigo, é passar assim meia hora andando de bicicleta assim, botar. Eu adaptei no guidão, Uai. então eu fico falando e ali conversando, sabe? Sobre A, esse assunto. a outra pessoa tem que estar de bicicleta também. Também, os dois. Aí, será que tem alguém ao vivo? Ó, nós estamos com 25 pessoas ao vivo. Tem alguém que tem essa coragem aí? O que vocês acham dessa ideia do mestre aí? Ó? Aqui tem ciclofaixa, então como tem ciclofaixa aqui enormes, então eu conto assim uma hora, tranquilo. Ah, sim, sim. Lugar E por seguro, numa falar, avenida. e por falar nisso, mestre, essa cena de filme que o senhor falou, que em Juiz de Fora, período assim, fechando as praças, assim, a gente, assim, eu tô no momento de nem discutir política para lá e para cá, ou critério, isso aí é outra história, né? Mas aqui, como que a parte da bicicleta aumentou, parece que mais de 10 vezes, as pessoas descobrindo, aqui a gente não tem a praia, mas tem montanha, tem trilhas aqui. Como que as pessoas estão descobrindo a bicicleta e a própria capoeira ao ar livre. Eu falo na aula online, ó, nós estamos aqui na aula online, quem puder, replica esse treinamento, né? E o que a gente está passando tem a ver com respirar, né, mestre? Uma Sim. respiração, né? O ar livre, a capoeira em sua essência tem esse contato com o ar livre também, né? Eu vi o senhor falando um negócio bem interessante na live. O senhor falou que a capoeira não precisa de tanta coisa, né? Duas pessoas e aí Ela é começa pobre e ali o rica, movimento, né? Ela é a atividade mais pobre de recursos que existe. O que a capoeira precisa? Duas pessoas, qual o piso? Qualquer piso. Qual lugar? Lugar aberto, fechado, qualquer lugar. Só que naquele ambiente pobre, ela cria riqueza. a riqueza, né, mestre? Da ancestralidade, do instrumento. Pode aí leva um birimbau, né? Um toca, o outro faz, não tem jogo, mas aí um faz um solo e assim a gente agora está pedindo, tá chamando o tanto que a capoeira está no coração, né, mestre? E Sim, nós somos profissionais da capoeira. O senhor me falou a respeito do que aconteceu com alguns lugares que o senhor trabalhava também. Eu sou profissional da capoeira, dei aula em 93 na filial do Bonfim, depois a gente, com a força do meu mestre lá de Muriaé, a gente reiniciou a UCAP e, assim, sou um profissional da capoeira. E, assim, a gente que trabalha com a parte de mensalidade, né, das mensalidades. é. Assim, tenho meu trabalho com a educação física também, mas não representava, vamos dizer assim, talvez 5, 10% do que o meu foco principal, as minhas turmas da capoeira. Mas aí, literalmente, tendo que gingar e, assim, e sentindo a capoeira no coração. Agora, mais recentemente, mestre, quando eu estou voltando a dar aula presencial para criança, eu voltei agora, estava na tal da onda laranja, mas, assim, parece que é uma pequena, para mim, uma pequena grande coisa isso que eu vou falar para o senhor. Eu comecei a dar aula em 93, primeiro num lugar meio quase que de fora na rua, assim, com uns buraquinhos, num lugar chamado Garibaldi, que se desse armada, assim, até eu acho que arrancava um pedaço, cortava o pé. Naquele ano eu consegui pôr uma garagem do tamanho de um quarto, uma escolinha chamada Passo a Passo. Ah, que E legal. agora, recentemente, eu me vi dando aula numa garagezinha para 4 pessoas, Olha, mas eu senti uma força para 4 crianças, assim, mas eu senti uma força espiritual, mestre, assim. Mas é claro que a gente precisa, né? É importante o recurso financeiro, a gente que é pai de família. Mas eu acho que o profissional da capoeira, ele tem que também ter cuidado para ele não distanciar de umas coisas simples da gente como capoeirista. Então, assim, me exatamente. lembrou tô com 45 anos, me lembrou aquela alegria, né? Relembrou aquela alegria, a gente teve várias outras também. E é isso, e assim, que Deus abençoe, continue nos abençoando, dando saúde para a gente ter
mais história para contar, né, mestre? Igual o mestre que chega numa... A gente sabe que hoje em dia os acrobatas estão fazendo o maior sucesso, né? Mas Sim. eu ainda acho legal quando eu ainda acho legal quando chega um mestre que tem uma experiência e conta uma história, né? O axé Ai, dele e tá. tal, que seja história para a gente contar, né, mestre? Se eu estiver Assim, falando muito, você me avisa aqui, tá, mestre? não, a finalidade é essa aqui mesmo, é falar bastante, descarregar, porque nem começamos ainda. A questão é introduzir. Ô, meu querido Cristiano, a mente do ser humano foi criada e projetada para fazer atividades e receber prazer. Tudo que você deve fazer, artesanato, escrever, trabalho braçal, conversar, qualquer atitude sua que você faça, ela é baseada em quê? No prazer. Quando a pessoa faz uma atividade que não encontra prazer, tipo assim, eu vou fazer entrar no serviço por dinheiro. Eu estou forçando a minha capacidade de identidade, de encontrar prazer em uma atividade que não me dá prazer, mas em troca do dinheiro. Eu vou estar infeliz todo o tempo. O que a mente faz? Ela cria desculpas, caminhos para justificar se aquilo é bom. Só que o resultante disso é comportamentos tóxicos. Isso não acontece na capoeira, entendeu? Tanto é que está todo mundo triste por estar longe dela. Então, quando você está perto da capoeira, a mente sente prazer. Quem está na capoeira, por que quer estar, se identifica com ela porque ela preenche a tua identidade, ela preenche o teu propósito, ela te suplementa de tudinho e a mente não estressa. A mente estressa, o corpo estressa, a mente fica triste quando está longe dela. Então, esse tempo também foi bom para justificar e dar peso o grande poder e valor que a capoeira tem nas nossas vidas, entendeu? E a oportunidade que você tem de ensinar mais uma pessoa capoeira, você está literalmente salvando uma vida, oportunizando, dando volição, dando ideal, dando um monte de coisas, entendeu? Por causa da capoeira. A capoeira é maravilhosa. Messi, é interessante que o senhor está falando de saúde, né? Porque Sim, eu acredito que quando a gente faz, imagina, eu lembro assim, as pessoas falavam quando dava um domingo, escutava o barulho daquele Faustão ou um barulho do Fantástico, né? Estou falando lá há anos atrás, nem sei como é que está hoje em dia. Mas algumas pessoas já iam passando já davam um desesperinho na pessoa da segunda-feira, né? De que, sim, muitas pessoas às vezes vão ter determinadas atividades, às vezes até por uma necessidade mesmo. E assim, e por mais que a gente navegue em determinadas águas, poder vivenciar a capoeira, né, mestre? Eu gosto de contar um caso. Eu falei assim, pô, estou dando aula tem um tempo, o que eu posso fazer para tentar assim, pensar assim, tentar organizar melhor? Eu fui procurar o INSS, né, mestre? Para me registrar como autônomo, né? ah, Aí fiquei um tempão lá na fila. Isso tem muitos bons anos aí. Eu acho que tristeza. deve ter umas 2 décadas, assim, talvez. Ou Deus me menos, livre. não sei, 1 década e meia. Bom, aí mesmo, eu cheguei lá, aí a atendente esperou eu falar então, autônomo, tal, qual a sua profissão? Eu falei assim, eu sou professor de capoeira. Aí ela deu uma pausa e falou, mais o quê? Assim, mais o quê? Mas o quê? Aí eu falei assim, Continuar. eu falei, Isso é stand-up, meu. eu falei assim, eu falei assim, eu falei assim, mas o que por quê? Ela falou, não, não, mas assim, né? Eu acho que eu li o pensamento dela. Ela falou assim, olha, procurando a categoria aqui, olha, nós somos brasileiros, né, mestre? Assim, a nossa arte afro-brasileira. Estou procurando aqui, não tem capoeira, não. Vou te colocar como músico. Eu, assim, bom, eu sou músico intuitivo, né? Não tenho É, estudo, assim, eu toco. Sou músico, eu toco deixa de ser instrumentos da músico pra capoeira. coisa. Sou músico também, mas aí aquilo eu fiquei pensando naquele momento, mestre, por que que, assim, a gente tem que buscar essa força dentro da gente, né? E, assim, estudar, buscar dentro das possibilidades, estudar profundamente a história da capoeira, do que a gente sente, porque se a gente for depender de determinadas aceitações, sujeito a pessoa se desmotivar, né, mestre? Exatamente. Mas essa sua história é extraordinária, porque ela fala tipo assim, é o caminho de dentro. Eu tenho que mergulhar dentro de mim e descobrir o que eu posso fazer de bom para conseguir resultado positivo. Eu sempre dou o conselho de prosperidade aqui nas lives, né? Prosperidade. Você conquistar resultados positivos com o que você tem, aonde você está, com sabedoria.
A capoeira é isso. Você não tem nada. Você chega num ambiente assim, você não tem uma roupa, você não tem instrumento, você não tem nada. E quando você bate no vizinho, pô, eu quero dar de capoeira. É o quê? Quando você vai fazer do INSS, você não tem nem categoria, você não é nada. E desse nada, desse deserto, você produz tudo, entendeu? Os grandes homens da história, pode pesquisar, de Jesus a Buda, Maomé, todos foram para o deserto quando foram chamados. É no deserto que se cria, não é no meio do povo, nem com a barriga cheia. É suando, dedicando. Aí sim, a coisa aparece. Não com estresse mental. Quem se estressa muito mentalmente para fazer a coisa, quando não consegue resultado, não sente prazer. Então, não vale a pena. Mas com dedicação física, entendeu? Com dedicação no corpo, com inteligência, com volição, com intuição. E a capoeira vai surgindo aí, cara. Assim que nós somos, eu comecei com a capoeira. Excelente. Eu apanhava em casa, passava fome em casa. Cara, hoje eu escrevi 4 livros, viajei metade do mundo. Faço até live. Hoje é patrimônio da humanidade, né, mestre? É patrimônio, cara. Hoje é patrimônio. Patrimônio. Minha mãe me batia quando chegou. Hoje minha mãe tem 86 anos de idade, né? Quando tinha 70 anos de idade, ela me ligou. Pô, Adelmo, eu tô fazendo capoeira com Gilvan. Eu li assim, pô, precisa ter me batido tanto, pô. Ah, da capoterapia, mestre? Só que era o seguinte, Ele... ela estava lá e não falou que era minha mãe. Aí falou assim, mas eu nunca falei. Eu falei, pô, falou pro Gilvan que você é minha mãe? Eu não. Por quê? Quando eu era criança, ela não deixava e me batia. Quer dizer, 60 anos depois, não, O 50 anos mestre depois, tempo, né? ela foi fazer capoeira, para você ter ideia, mas com a dando consciência de, pô, 40 anos atrás. E ela não falou pro pessoal que era minha mãe. Eu falei, pode falar que é minha mãe. Pode. Ela falou que era uma festa lá, tudo mais. Tá entendendo? O nosso Mestre, demônio... mestre, que história, né? Que história. Então aí depois eu comecei a perceber assim, como é que deve ser apoio público e tal. Mas de repente, mestre, o resultado da capoeira na vida das crianças, o resultado na vida, os próprios pais começaram a dar apoio para o trabalho. Hoje, às vezes, a gente vai fazer um evento, vamos colocar quase 90% são de pessoas que apoiam ou que patrocinam o evento, tem alguma ligação com a própria UCAP. E tem no caso, até, ela estava até aqui agora, a Thaís, eu estava lembrando, algumas crianças daquele tempo cresceram, as crianças cresceram e depois voltaram para a capoeira já mais velho, e aí cria uma conexão com a gente de uma forma diferente. E o tempo vai passando, o mestre tempo vai passando, e a gente, não que não passe por algumas coisas, né, mestre? E a gente vai seguindo. Hoje, quando a gente vê assim, israelense, palestino, né, a quantidade de país, a capoeira no mundo inteiro, né? O senhor mesmo já teve a oportunidade de dar aula para a gente no mundo inteiro aí. A gente vê que em alguns momentos valeu, tá seguindo, apesar de algumas coisas, né, mestre? O mestre Cristiano é o seguinte, você processa uma ação, você tem a iniciativa de ter uma ação. Então você faz o que você quiser, não faz? Você tem o direito de escolher o certo ou o errado, mas você não tem direito de escolher as consequências das suas ações. E ficar parado também tem consequências. E o fazer produz. Então é hora de semear e é hora de você colher. Você fez lá no passado e está colhendo agora, com a criançada voltando. Amadureceram com amor pela capoeira e com amor por você, cara. Esse é o caminho do mestre. Não é formar capoeirista, é formar cidadão. Se o cara vai ser capoeirista ou não, é escolha pessoal dele. Mas a sua função é o quê? Dar para a pessoa a capacidade de gingar na vida, ter bons relacionamentos, entendeu? Ser uma pessoa centrada e equilibrada, que a capoeira proporciona isso. Parabéns. O mestre, sim. O senhor falou aí, eu fiquei lembrando, a gente estava falando assim, às vezes, eu lembrei num determinado momento, no nosso assunto anterior também, de uma corrente do bem. Quer dizer, eu era uma criança lá em Muriaé, estava lá em Muriaé uma criança que gostava de brincar na rua, e teve uma festa junina, essas festas que tem de cidade pequena, quermesse que fala, né, que tem. Eu lembro, fui lá, a gente esperava, era um evento na cidade, Muriaé. Aí de repente, eles param a festa e eu não esqueço, assim, entra um grupo de capoeiristas, isso em 86, entra um grupo de capoeiristas assim, 85 para 86, 86, tem até um amigão meu de Muriaé chegando aí agora, e começaram a tocar, né,
Eu acho que ele recebeu a corda vermelha com o Mestre Museu, o Babinha lá de Muriaé, mas a gente já pertenceu ao Ah, mesmo grupo também. legal. Mestre, então, mestre, de repente era capoeira barra vento. E eu criança, quando eu vi aquilo, eu lembro que o que me chamou a atenção foi um AU sem mão que um conhecido meu fez. Eu fiquei tentando entender como é que aquela uma criança, né? E aí eu fui buscar a capoeira e não vou entrar em muitos detalhes assim, mas algo maravilhoso mesmo. E quando eu mudei para Juiz de Fora, eu fui procurar aqui a Capoeira do Bonfim, o mestre Pinheiro, que tinham também participado do reconhecimento a mestre do mestre Cleide, do mestre Nilson lá de Muriaé. E eu lembro que quando criança, eu olhava para aquilo e falei assim, nossa, um dia eu quero fazer isso na minha vida mesmo. Criança, né? Então, assim, às vezes as crianças têm um sonho assim de ser bombeiro, de ser assim, eu falei assim, eu quero ser mestre de capoeira, assim. Não é todo mundo que entende o significado disso. Aí outro dia eu tive a Sim. alegria, o Babinha, né, ele tá aqui com a gente, o Babinha, eu tive a alegria do Babinha organizar, mestre, uma live com o mestre Cleide. De repente, no meio da live, ele fala. Eu acho que ele quis dizer assim, que boa parte da função que ele cumpriu na vida dele, que eles sabiam que tinham 3 das centenas de alunos que passaram por eles na Capoeira Estrela do Mar, tinham sido reconhecidos mestres e estavam seguindo um trabalho. Então, igual você falou, a gente tinha uma atitude deles lá numa cidade pequenininha, que está Sim, em mim, e quem sabe também eu, o senhor, a gente está influenciando alguém aí, que daqui vai e essa corrente do bem. Essa corrente do exatamente. bem, né, mestre? Exatamente. Mestre, então você começou capoeira olhando lá em Muriaé uma roda de capoeira. Foi isso que te fisgou? Assisti uma apresentação de capoeira num colégio chamado Santa Marcelina, um colégio grande que cedia o espaço para ter uma festa junina, que é as festas de cidade pequena, e assisti uma apresentação de capoeira lá do grupo Barra Vento do mestre Ivan. O mestre Ivan, Sei. ele foi aluno do mestre Pinheiro e ele foi para o interior de Minas também, e o grupo dele passou a ser capoeira Barra Vento, mestre Ivan. Legal. Então foi isso aí que E te só que eu levou entrei na capoeira, só que eu entrei, mestre, eu entrei na capoeira Estrela do Mar. Capoeira Estrela Estrela do do Mar. Mar com os mestres Cleide e Nilson. É. Ah, quando teve a apresentação na igreja, é isso, né? Isso, é um conjunto, que é uma cidade pequena, né, mestre? Praça, igreja, uma escola. E em 1889, eu mudei para Juiz de Fora. Em 1989, eu mudei para Juiz de Fora. Continuei meus treinamentos na capoeira do Bonfim. Cheguei lá no cordel de professor, contramestre. Em 1994, a gente seguiu com o nosso trabalho, por isso que a gente fala, a partir de 1994, um dos meus mestres, que a gente falava, já tinha passado para a capoeira de corda, eu queria conhecer melhor aquela forma de se expressar também, o mestre Nilson, ele veio para Juiz de Fora e deu essa força para a gente poder seguir com a UCAP. E na história da UCAP, a gente teve também a possibilidade de aprender, de desenvolver e seguindo em frente, né? E Maravilha. hoje, agora, dia 30, fazendo 27 anos, né, mesmo? Pô, parabéns, minha idade. Não, aquele encontro nosso, assim, quantidade não é qualidade, né? Eu senti uma conexão. Tem uma hora que eu cantei uma música, você falou um negócio pra mim, não sei se você lembra, você falou algo rápido Lembro, assim pra mim. lembro, lembro. E eu falei, poxa, que legal, que legal. Quero em algum momento ter mais contato com o mestre Adelmo. E o mestre Wagner, ele me enviou uma mensagem aqui. O mestre Wagner foi a nossa conexão, né, mestre? Sim, O foi. mestre Wagner me enviou uma mensagem aqui que o mestre Wagner, devido à situação, né, a arte e vida, não, mestre, a arte e vida. Sim, O mestre Wagner veio de uma cidade pequena, foi para o Bonfim. Na época ele escolheu um bairro, eu escolhi um outro bairro. O nosso sim. grupo foi fundado no mesmo ano, então, Sei. assim, no mesmo ano, em 94, e a gente também tem uma história muito parecida. Ele me mandou uma mensagem aqui falando que está fazendo um trabalho lá de segurança, que ele se recolheu para a cidade dele lá no sul de Minas. Se não me engano, ele está lá há quase um ano na luta, né? Que não ia poder estar com a gente hoje, mas que depois vai estar assistindo, vai estar aí nos outros eventos, terça e Ah, quinta e domingo. maravilha. Por isso que eu mando um recado para ele, ele nem visualiza. Falei, cara, eu fiz algo errado, Ah, né? é só quando ele vai para um ponto lá, porque eu acho que ele está, inclusive numa roça, numa fazenda, quando ele vai para um ponto que ele pega um Wi-Fi.
Aí ele responde. Faz parte, faz parte. Mas, mestre Cristiano, como é que se processa a capoeira dentro do coração de uma criança que desejou ser mestre? Mestre, que pergunta, hein, mestre? Eu acho que isso assim, eu acho que dá até um pouquinho de responsabilidade para a gente, né, mestre? Porque eu vi uma referência nos meus dois mestres, né? Eu os via como, assim, algo muito especial mesmo, quase um herói, né? Assim, tocar berimbau, Sim. canta, vira eles jogando, assim. Então, aqueles movimentos, assim, minha mãe fala que eu já gosto de fazer batuque, de tocar assim na mesa, já toquei até percussão em banda, eu tenho essa coisa do ritmo, assim, do toque, assim, e o encantamento, a sensação de alegria, de me divertir com a capoeira. Eu lembro que quando era terça e quinta, eu sabia que depois da aula eu ia poder ir para a capoeira. Era a Mulher Tênis Clube. Tá conseguindo me ouvir, mestre? Deu uma paradinha aqui. Perfeito, tá ótimo, tá ótimo. Joia. E quando era terça e quinta, eu sabia que tinha capoeira, eu já sentia aquela alegria, sabe, mestre? Então é isso, vendo aquelas pessoas e falando, pô, no sentido de poder fazer aquilo na minha vida, né? Da capoeira estar comigo na minha vida inteira, né? E assim, e às vezes a gente tem uma imagem de adulto, né? Que o adulto, se não tiver cuidado, começa a deixar de fazer as coisas que gosta, né? Igual o senhor falou, e eu acho que é isso, de querer poder estender aquela alegria que eu sentia. Não sei se eu te respondi, viu, Mer? Não, mas é verdade. Isso é interessante falar, sabe por quê? Você que trabalha com criança e várias pessoas que devem trabalhar com criança, como é que a gente tem que entender como é que é a mente da criança, até para entender o seu anseio de ser mestre de capoeira baseado em uma visão que você teve ver os velhos jogando capoeira. A criança, ela tem quantas possibilidades existem na cabeça de uma criança? Todas. Você tem filho, não tem? Sim, dois. Então, já foi beber um dia, não foi? 2, 3 anos de idade, com Sim, certeza. sim. E tanto legal assistindo lá, peça um bonequinho, ou uma bonequinha, dependendo do gênero da menina. Mamãe, eu quero aquele boneco, papai, quer aquele boneco. Tá bom, meu, depois eu compro. Papai, agora eu quero aquele bonequinho ali. Aí o cara, pô, já é outro boneco, caramba. Ele fica pedindo tudo. Sabe por que ele pede tanta coisa? Porque ele acha que ele pode tudo. E olha, veja só, a criança acabou de nascer, ela está mais perto da essência divina do que a gente. Eita! E é Esse verdade. assunto é forte. Não, sim, esse assunto é forte, hein, mestre? E é poderoso, porque se você não entende isso, como é que você vai dar aula para capoeira para a criança? Vai dar só para o corpo? E a alma da criança? E a mente da criança? E a expectativa da criança? E as volições da criança? Vai ficar onde? Você vai ficar em segundo plano? Você vai desprezar? Não. Você tem que trazer aquilo como evidência. Então, quer dizer, a criança pode tudo. A minha filha, por exemplo, eu não dou tudo que ela pede. Mas, tipo, papai, o que é aquilo lá? Meu amorzinho, sinta-se dona dele. Você vai ser seu. Ela se preenche. Alguns eu dou, não dá para dar tudo também, porque não é nem racionalmente inteligente. Não tem condição, né? Vai ficar cheio de coisa. Mas você nunca pode falar, filha, eu não tenho dinheiro para isso. Você não merece isso. Está nova ainda. Quando você fala isso, mestre Cristiano, o que acontece? Você tira um sonho, 2 sonhos, 3 sonhos, e quando chegar uns Ó. adultos, ele não sonha mais. Por quê? E aí influencia naquela corrente do bem, né, mestre? Exatamente, a gente diminui as possibilidades, tanto que perde os sonhos. Então, qualquer projeto que você for fazer, tem que começar com mente de criança e terminar com mente Salve. de adulto. Entende? Salve, mestre. Isso aí é. Ó, o mestre Sapeba mandou uma mensagem pra gente aqui, falou que dois mestres que tem admiração, um grande amigo, mestre Sapeba. Grande Tem sapeba. gente bem querida aqui com a gente, né? Mestre, olha, isso aí que o senhor está falando, eu acho assim, eu tenho 20, posso considerar 28 anos que eu frequento, que eu trabalho em escola, né, com a capoeira. Um ano numa filial do Bonfim e a partir de 94 na nossa UCAP. Sim. Eu trabalho numa escola que tem uma metodologia Montessori. Ah, legal. E eu conheço também, porque a minha filha vivencia lá também uma outra pedagogia chamada pedagogia Waldorf também, que são pedagogias que entendem, assim, quando o senhor começou a falar, eu lembrei disso porque a criança ela vem com essa conexão
E às vezes, para criança, em alguns casos, menos é mais. Por exemplo, no primeiro setênio, se entrar com muita informação, querendo robotizar, forçar a barra demais, sujeito a influenciar no que o senhor falou nessa essência de despertar. É por isso que eu estava falando assim, que eu agradeço a Deus dessa essência, dessa alegria. Eu falei, de ver aquelas pessoas, de ver aqueles dois líderes lá, mas eu acho que a resposta mais próxima, né, não sei se eu consigo, é a alegria que eu estava sentindo, como se fosse um sol dentro da gente, um solzinho brilhando dentro da gente. E que bom que esse solzinho brilha até hoje. Quando eu falei da garagem, eu voltando a dar aula na garagem para 4 alunos, eu lembrei esse sol brilhando, e lembrei dessa trajetória. Tem mestre que tem mais bagagem, mais tempo, mas é esse sol, porque de acordo, se eu não estou errado, tem especialistas nisso, né? De acordo com essas pedagogias e também de acordo com a nossa vivência também, né, mestre? Se não tiver cuidado, o sujeito apagar isso numa criança, né? E essa corrente do bem, que pode refletir na vida adulta, né? E não poder se expressar. Ainda mais num país, que é o país da capoeira, mas parece incrível dizer isso. Tem um amigo meu que dá aula na Europa, ele fala que às vezes a pessoa pega ou sai com um atabaque andando lá no meio de um lugar, como se fosse um calçadão que a gente tem aqui, e aquilo ali, aquela alegria, né? Alguns aqui às vezes tem gente que eu não estou generalizando, porque graças a Deus cada um plantando a sementinha vem fazendo mais pessoas descobrirem, e a gente conseguir manter essa essência, essa alegria da infância na nossa vida adulta, o que o senhor falou, eu acho que essa é uma chave, né? É uma chave para a porta de coisa boa. Exatamente, porque você tem que ter conexões. A gente conecta em quê? Em algo subjetivo, é algo transcendente, algo que não é visível. E essas, tipo assim, Cristiano, as coisas mais poderosas que nós temos na nossa vida são gratuitas. O oxigênio é gratuito, o abraço é gratuito, o amor é gratuito, um recadinho, pô, saudade de você é gratuito. Água a gente consegue também, né, Mestre? Exatamente. E é gratuito, a gente paga ali pela Sabesp, tudo bem. Mas essas coisas são básicas, entendeu? E a gente acaba o quê? A criança, veja só, você tem filho, você deu bronca com seu filho, faz parte. Fica dar uma bronca. Ele fica magoado. Você tira o brinquedinho dele, ou vê dois irmãozinhos, dois amiguinhos da escola brigando. E quando um pede desculpa para o outro, a desculpa da criança ela é profunda, ela é verdadeira. Tanto que imediatamente, ou vamos brincar junto, e brinca, ele esquece. Ela não carrega esse peso. Está vendo quais são as possibilidades? A gente perde nossos sonhos com o tempo e acaba se apegando nessas coisinhas. Então, muitas vezes tu me faz uma coisinha comigo, eu fico 10 anos magoado com você. Por quê? Ô, Messi, assim, o senhor tem uma intuição que não é brincadeira, não, hein? Porque eu estava pensando na seguinte coisa, assim, a gente vê o respeito natural que a gente tem um com o outro, né? Eu falando como um irmão mais novo, que eu tenho um tanto de coisa para aprender com o senhor. Mas, assim, o que a gente vê, às vezes, na capoeira, com relação à mágoa, não é brincadeira, né? Não é. Ele falou de água, né? A água, quando fala a má água, que a água boa, que a água do bem limpe cada vez mais o coração e que a gente possa se unir, que os capoeiristas têm um potencial muito grande. Eu estava conversando com um aluno hoje de como que vender o certo ou errado, mestre, às vezes é lucrativo para alguns profissionais da capoeira. Em que sentido? A pessoa, às vezes, por exemplo, a pessoa nasceu num determinado... Nasceu lá, vou dar um exemplo, viu, mestre? Quem sou eu para falar o nome de alguém? Mas, por exemplo, a pessoa nasceu num determinado sistema de graduação, depois passa para outro sistema de graduação, impõe que aquela capoeira é certa e a outra era errada, mas aí, de repente, fica num conflito porque ele veio daquela, e aí depois sai daquela também, passa a não ter, então vou voltando. O próprio berimbau que está aqui atrás, se a gente for voltar muito, já não chama berimbau mais, né? Um urucungo e vai assim. E aí depois a gente afinava o berimbau de uma determinada forma, não, agora o berimbau tem que ser grave, tem que ser assim e tal. E às vezes impõe aquilo como que é certo ou errado, e a minha forma está certa, a do outro está errada.
E a forma que eu vi, assim, eu estou dando um exemplo, ou a do outro tá certa, a minha está errada, sendo que às vezes uma das riquezas da capoeira, uma das riquezas da capoeira, fico vendo quando vem um gringo aqui em Juiz de Fora e procura capoeira, e aí vê a capoeira se expressando, a capoeira de cordel, a capoeira da roda da feira, lá que tem decks, a capoeira o pessoal de corda, a capoeira que tem influência mineira, a gente está perto aqui a gente tá perto aqui do Rio de Janeiro. Será que tem que colocar num pacotinho e ficar todo mundo igual, né? Então não sei se tem a ver, mas a gente está no jogo da nossa conversa, assim, que essa quarentena, do que a gente estava falando no início, limpe cada vez mais o coração, que a gente possa estar cada vez mais unido, né? E aprender um com o outro, é nesse sentido, né? A gente de limpar o coração mesmo, e não que não tenha momentos que a gente tenha que se colocar, não estou dizendo que não tenha roda, que tem um jogo duro, né? Que em alguns momentos a gente tem que. Eu passei por essa situação que eu falei para o senhor lá, eu falei assim, mas eu falei assim, mas o que por quê? Quando perguntou assim, você foi capoeira, mas o que por quê? É meu trabalho, que é assim, 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 é brasileira, ainda ainda contei um pouco de história para ela. Assim. Então, é claro que às vezes é água, às vezes é fogo, às vezes o senhor fala dos elementos, né? Às Sim. vezes é terra, água, dos elementos, assim. Então é isso. E que a gente siga em frente em prol da capoeira. E aí eu lembro dessa série, Histórias que Encantam, né? A quantidade de mestres que já passou. Às vezes eu Graças estou a dando Deus. aula de noite no horário, não consigo. Isso aí que está fazendo. Se for perguntar assim, materialmente, o que o senhor está ganhando? Mas talvez o senhor não tenha nem noção do quanto que está contribuindo. O quanto que está Talvez eu contribuindo para a capoeira, para as conexões aqui, para o nosso evento mesmo, está fazendo parte da programação. Já vi um tanto de gente que já passou aqui, de gente conhecida, e é isso, mestre. que maravilha. Em frente. Eu fico feliz com esse trabalho também. Mas veja só, meu querido, essa questão da pandemia também ela é balizadora, né? Ela equilibra a gente por dentro. E isso falou assim, eu já escutei muitas vezes, tem na internet, eu treino a capoeira verdadeira. Eu falei, cara, então eu sou falso, né? Aí eu lembro do mestre Decânio, meu. Eu sempre falo, eu sou extremamente repetitivo do que o mestre Decânio falou. E eu sempre dou uma introduçãozinha. Eu escrevi 4 livros, o mestre Tapão escreveu 200 livros. Jair Moura, os caras maravilhosos que escreveram o livro aí, né? E Decânio, ele escreveu uma frase pequena que quebra tudo e dá a essência da capoeira. Sabe o que ele falou? Nem sei se ele escreveu, eu vi no vídeo. A sua capoeira está em você. A sua capoeira está em É, você. Aí, tipo assim, é, aí chega o aluno, mas tá em mim, tá, mas então não precisa de mestre. Não, o mestre precisa do mestre para te acordar ela dentro de você, para despertar ela, direcionar e modelar ela. Essa é a função do mestre. Mas está dentro de você, entendeu? A capoeira verdadeira é que você faz, meu. Essa é a capoeira verdadeira. É a que o Adelmo faz, a capoeira verdadeira é que o Cristiano faz. A capoeira verdadeira é o que o Sapeba faz. É que todo mundo faz. É sua capoeira, porque tá feliz? Tá produzindo? Você está livre. Você está infeliz, não está produzindo, você é escravo. Sai dela. Eu tive um aluno problemático, alguns anos atrás. Briga na rua, confusão. Ele era instrutor, era um negão, um grande, forte. Todo final de semana, polícia lá. Pô, o cara bagunçou, lesão corporal. E eu cansando com o cara e não tinha jeito. Aí chegou um cara um dia, esse cara mesmo. Adelmo, ele nunca me chamou de mestre. Eu também nunca fiz questão, não. Ainda bem, né? Para não criar relação. O que eu posso fazer pela capoeira? Eu até espantei, né? O cara anos brigando na rua, né? E como? O cara é covarde. Aí, pô, o que eu posso fazer pela capoeira? É sério? Você quer saber a minha opinião para vocês fazer o bem para a capoeira? Eu quero. Você pode falar? Larga a capoeira. Hã? Abandona ela. Cara, o cara abandonou a capoeira, parou a confusão. Hoje é um grande mestre taekwondo, inclusive. Ajudou pra caramba. Ô, mestre. Ô, mestre. O contramestre Alain, aqui, o contramestre Alain, ele está falando que não podemos deixar essas coisas irem para o coração. É carregar peso que não é seu. É como se fosse o coração fosse um filtro, né, mestre? Sim, é verdade. Eu tô falando do perdão da criança, né? É peso, cara. Se eu te perdoo, de repente, nem por você, nem pela pessoa que te magoou. É para mim. É para eu me abrir, porque é o seguinte, ele estava falando com essa sobre sabotagens, né? Essas coisas que ficam nos invadindo e nos policiando do lado negativo. E a criança é pura, tá Sim. entendendo? Tanto é quando um cara adulto
fica magoado, o cara fala erroneamente, porra, parece criança. Porra, quem dera fosse criança, né? Porque perdoaria na hora e saía leve. Porque você vai anda numa estrada de 100 metros e cada 10 metros você pega 1 quilo. Cara, quando chegar nos 100 metros, eu tá com quantos quilos, meu irmão? Tá com 10 quilos nas costas a mais. Entendeu? Não É, aguenta, cara. é. Você não vai aguentar nada, é muito pesado e cansativo. Joga esse peso fora. Pô, meu cara me magoou. E daí, cara, aproveita e tira. Eu convidei várias pessoas que me magoaram para live, pra fazer ideia. Não vou falar quem Para são. essa live? Não, você tá falando para a série. Tá sério, várias que me magoaram muito, entendeu? Eu tô me perdoando, cara. Eu quero perdoar. Eu perdoei meu pai, perdoei minha mãe. Eu quero estar livre, porque assim eu posso andar mais à vontade, eu posso andar mais rápido e mais longe, entendeu? Porque É, assim, o Messi, a gente tá. E quando a gente fala disso, de certa forma, é uma responsabilidade, né? Eu falei, mas eu também quero continuar limpando meu coração. Eu sinto, estou falando isso para mim também, sabe, Messi? Não estou me colocando como uma pessoa santa, assim, não. não, nem É, eu. assim, a gente quer buscar, a gente quer buscar. É, não, nós dois que a gente está citando isso, mas não no sentido de. A gente está citando isso assim, pensando na capoeira, né, Messi? No potencial que. Igual aqui ó, o trabalho que o senhor tem, a pessoa que o senhor é, somado aqui com a gente aqui de Juiz de Fora, e a gente está aqui se conectando, e é isso. Eu falei em que sentido? Né? Eu lembro quando o editor da revista da Capoeira, a família dele mora em Juiz de Fora, Sim, teve a sim. época do Festival Ford, a gente fez a abertura aqui do evento, tudo. Eu lembro depois, num tempo, comentando com ele, com outros, quando a capoeira precisou acho que você não precisava de quase 2 milhões de assinatura, e naquela época dos anos 90 da moda, entre aspas, tinha até mais gente fazendo no Brasil do que 2 milhões, não conseguiu unir a assinatura com relação àquela questão do CREF, né? E aí depois, tanto aquela revista quanto outras revistas também não conseguiram se manter, porque às vezes estava na capa um grupo, que outro grupo não estava na capa. Tal. O que hoje parece que está mostrando para a gente? A gente vai fazer uma roda de capoeira, a gente precisa que tenha outros grupos de capoeira, que Sim. toque o berimbau, e que a gente possa se unir na roda. É claro que não consigo ter sintonia com todo mundo, mas tem um amigo que fala que o respeito cabe em qualquer lugar, né, mestre? Eu posso Exato. não, igual você falou, eu me identifico, a minha capoeira assim, eu me identifico assim, mas vamos pensar em prol, elevar a capoeira juntos, né? Porque, igual eu falei dessa experiência que eu falei, essa questão aí de quando com a atendente, mas se a gente fizer esse trabalho de dentro para fora, nós, né, estou me incluindo também, e a gente vê algo parecido, que graças a Deus hoje está melhorando também em relação à educação física. Às vezes a gente Claro. fala, eu faço educação física, então é ping-pong 1, xadrez 2. Você acredita, mestre? Vou contar essa aqui. No Ah, primeiro dia de aula na Faculdade de Educação Física, eu estou fazendo um paralelo com a capoeira, né? Assim, sim. é, é, num, é, um professor quis conhecer os alunos, e aí perguntou para um aluno assim, por que você passou para a faculdade de educação física? Ele falou, porque eu queria parar de estudar. Foi, Entendi. Dá para desenhar? ele quis dizer que parece que foi uma transferência. Ele foi para a educação física como se ele não precisasse, que na educação física ele não ia precisar estudar tanto. E que ele gostava mais de esporte e tal. Sabe o que o professor falou para ele, mestre? O professor falou para ele, às vezes um atleta, uma pessoa que tem facilidade para fazer uma modalidade, uma coisa, talvez ela não vai entender a dificuldade que um aluno tem. Que a ciência de você fazer um determinado esporte é diferente da ciência de ensinar. Não Sim. necessariamente um atleta olímpico vai chegar, ele vai ter, como às vezes a gente vê na capoeira. E aí, com o tempo, primeiro, ele não durou muito tempo na faculdade, e depois entende que diversas disciplinas, tanto no campo pedagógico quanto fisiologia, de tudo. E Assim. educação Então, física é assim, isso. eu dei um exemplo na minha parte da educação física e como mestre capoeira também, da gente, assim, conectar e fortalecer o coração com o que a gente acredita, né, mestre? Porque se for depender do que os outros acham, Não, não, isso é complicado. E tem essa O coisinha. senhor entendeu essa parte que eu falei? O senhor falou que não tinha entendido? O senhor falou desenho?
Eu acho que entendi, sim. É que ele achou que se fosse para educação física, era só mexer o corpo, não precisaria fazer Sim, tantas disciplinas de mais concentração. E não é assim que acontece, né? Eu tive a oportunidade a minha pós-graduação, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, e o quanto que determinadas áreas que escola tem a pesquisa do movimento, uma série de coisas que tem, né? Que aí é outra não, área, com né? Mas é certeza. nesse sentido, né? A minha esposa faz educação física, então eu acompanho ela nos estudos, pô, eu vou aprendendo também, aproveito, né? Deixa eu participar da matéria aí. Mas veja só, esse rapaz falou isso porque teve uma referência. A mente só processa o que ela conhece. Não tem jeito. Se eu nunca vi na minha vida, isso aqui é uma canequinha de metal antiguinha, entendeu? Se eu nunca vi na minha vida, quando eu olhar, eu vou achar estranho. Oh, que legal! Puxa, eu nunca vi isso. E a mente vai demorar e vai processar algo parecido. Então, esse rapaz deve ter tido um mau exemplo, com certeza, de um professor de educação física. Joga bola! A minha professora de educação física, eu desacreditei dela. Porque ela era uma mulher que tinha 180 quilos, cara, enorme. Aí eu, corre aqui, faz ali, faz abdominal. Eu, professora, para que fazer abdominal? Para perder a barriga. Eu assim, cara, eu tinha o quê? 16 anos de idade, eu vivia me xingando, né? Você é muito mal educado, você é muito bocudo. Sabe? Não batia a teoria com a prática. Então, quer dizer, tu vai ficando meio descrente. Então, minha mente não processava isso. Tanto é que E eu na nunca fiz capoeira, mestre, ah, a capoeira para muitos, aí vai, viaja, vê aquela capoeira para turista ver e às vezes resume, assim, eu estou falando para o público, que é assim, resume na própria cabeça que a capoeira é aquilo ali, né? Então, às vezes, já exatamente. tá assistindo um jogo, por exemplo, se não tiver acrobacia, em apresentação a gente até coloca os alunos que fazem, que isso faz parte também. Você chama e depois, com o tempo, vai conhecendo um pouco mais a essência. Às vezes não Exatamente. entende ali um jogo de dentro ali, que é quase um jogo de xadrez, né? Um jogo ali, aquele jogo, o que está acontecendo naquele jogo, né? Coisa que se a gente for tentar explicar, às vezes não consegue, assim, né? A gente precisa que a pessoa atinja determinados estágios, como nós estamos atingindo ainda, eu falo, eu Exatamente. Eu vou falo. crescendo. Outro dia, um desses quatro que eu estava dando aula na garagem falou assim, nossa, mas você já. Então você está na tal quarto, eu falei assim, não, eu tô, mas eu continuo aprendendo. Continuo aprendendo, ficou assim, a criança ficou assim, tô aprendendo, tem um movimento que eu ainda. E eu achei aquilo tão especial, mestre. Assim como, às vezes, o cuidado que tem que ter, assim, que eu acho com um pedestal, eu tava tocando birimbau uma vez numa roda importante, fui cantar uma música e eu esqueci uma parte da letra da música e já emendei com outra e deu para perceber que Acontece. eu errei a música. Você acredita que teve gente que abordou e falou assim que aquilo incentivou, falou, poxa, se daquela graduação, se o capoeirista experiente passou por aquilo, então eu acho que eu posso. O mestre Sapela está aqui, eu acredito que ele esteja aqui ainda, mestre. Ele me convidou para dar uma vivência lá em Vitória, no evento dele do ano retrasado, Eu vi. e uma vivência de musicalidade. É, foi um aluno meu também que pesquisa aqui elementos africanos, e a influência, o Dioguinho, tem um trabalho com foi nós dois lá, ele apresentou uns instrumentos, a harpa africana, ele apresentou uns instrumentos africanos, uns que tem umas cabacinhas pequenininhas embaixo, e aí a gente foi falando da capoeira, foi bem legal. Aí na hora da roda, eu falei, eu tô dando a vivência, o mestre Sapeba permitiu, eu falei assim, ó, vai cantar na roda hoje, quem ainda não cantou em roda, Ó, que quase legal. ainda não cantou na roda. Ou uma ou Oportunizou, duas né? vezes. Pô, de repente, meu, sabe, tem que ver o que aconteceu, né? Só um dia no bate-papo entre nós, a gente fala, foi muito especial mesmo, assim, e uma capoeirista que depois até fez contato comigo, que ela cantou, e às vezes precisa de um start para dar sequência naquilo, né? Exatamente. É uma oportunidade, é uma só, entendeu? E o processo mental é tão extraordinário, você dá essa oportunidade para uma pessoa, ela está na capoeira atrás de quê? De respostas. Você procura qualquer atividade que você faça, ou entra numa igreja, ou vai para o templo, vira budista, ou vai para a capoeira, você só procura uma coisa, respostas, entende? E muitas vezes você não consegue a sua plena expressão, porque você só consegue resposta quando faz pergunta. E na capoeira, muitas vezes, a gente faz uma pergunta com o corpo. E de repente você está só treinando. E o treinamento ainda é limitado, porque não te dá a possibilidade de quebrar todas as barreiras. E o jogar quebra. Mas de repente a pessoa precisa do canto, do toque.
ou tem uma roda de capoeira muita vontade e quer luta. Então, por isso que a capoeira, tu experimenta tudo dentro da capoeira e O oportuniza. mundo, né, mestre? Você quebra uma barreira da pessoa, é que nem dominó, vai quebrando várias outras. Entende? É como ressignificar. Você tem problemas da tua vida quando era criança que causou dores. Se você ressignifica um problema original primeiro lá, todos os outros subsequentes que ele foi criando são eliminados também. Isso é óbvio. A neurociência fala isso. Entendeu? Salve, salve. Voltando aquele assunto aqui rapidinho, sobre em relação à questão da capoeira que era violenta, que era diferente, que o cara era verdadeiro, o cara era falso. Eu sempre acreditei, quer dizer, sempre não. Eu vivi esse tempo que minha capoeira é melhor, que a roda era pesada, o pessoal se fechava em grupos, tudo mais lá. E só quando você sai desse ambiente, quando você sai de uma ilha, quando você vai para trás, poxa, aquela ilha era bonita, ou aquela ilha era grande, ou aquela ilha é pequena, sei lá. A tua perspectiva, quando você estiver longe daquilo, dentro do vulcão, você não sabe o que está acontecendo, só sabe que está se queimando, né? Então, veja só, foi um processo bom para a capoeira. Perdemos muitas pessoas, mas por quê? A maturação das mentalidades. Quando você se fecha na sua tribo, você começa a conhecer melhor. É que nem olhar para dentro de você. Você começa a se ver melhor. Então, o que aconteceu? Na década de 80 e 90, os grupos se fecharam. Quando se encontravam, tudo bem, se degladiava, e tinha todas aquelas questões desagradáveis, ruins que aconteceram, né? Mas o resultante de sair é o quê? São novos mestres, novos professores, maduros, com processos de melhoria da capoeira, com projetos, com emancipação, com trabalhos mais profundos. Eu não falo de mim, porque eu sou mais antigo. Salve. Eu tenho viajado bastante, os mestres mais jovens, cara, e tem assim, uma dinâmica de trabalho extraordinário, que eu, particularmente, não consigo acompanhar. Por quê? Porque é tempo. Tipo assim, o seu filho quer jogar bola. Papai, eu quero uma chuteira. E tem 30 anos de idade, você não tem dinheiro para comprar. Calma, ano que vem eu compro. Quando daqui a 10 anos, porra, tu arruma um emprego melhor, a chuteira do meu filho, aqui, meu filho, a chuteira. Ô, pai, eu tenho 18 anos. Perdeu o significado, perdeu o time, entendeu? Então, essa geração de hoje na capoeira está com um time diferente. Nem que os dois estão atrasados, não, mas cada um no seu tempo. Eu sou contemporâneo seu. Eu escrevi num texto, até que o Mestre Tabosa, ele fez Mestre Fanho, ele fez a locução. Os mestres antigos, os mestres jovens andam juntos, mas um toca, canta e joga há muito mais tempos. Há muito mais tempo. São contemporâneos, mas não da mesma época. Entendeu? Então, quer dizer, quem está mais apenado, com mais possibilidade, com mais abertura, tem mais possibilidades. Quem tem isso são os mestres mais jovens. Isso é óbvio. Óbvio. Entendeu? Ô, mestre, palavras importantes, né? E eu já vi o senhor falando algumas coisas, assim, eu gosto bem da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Que é uma escola filosófica bem especial. Assim, o senhor fala algumas coisas que tem hora que eu falo, o mestre cita algo, e parece que existe um caminho que é do rigor ou pelo amor, né? Sim. Então, às vezes, eu percebi que teve um determinado momento, quando passou aquela moda da capoeira, muitos capoeiristas migraram para uma luta, e depois de um tempo migraram para outra luta, e só ficou quem... E aí depois passou um momento que tem um capoeirista que já vi mestre até de São Paulo falando, né? Aí ficou assim, muito cacique e pouco índio, né? Quer dizer assim, alunos mesmo, assim. E aí meio que a hora do vão ver e a hora pô, peraí, assim, a gente começou a ver uma necessidade de estar mais juntos, né? De como é que a gente precisa, se tem uma roda, se, né? Às vezes o que acontecia naquela determinada roda, minha integridade física para poder conseguir trabalhar no outro dia, tal. A gente está, né? A gente fala assim, a gente não quer assustar as pessoas, né? Mas a gente sabe de roda a pessoa ir com caneleira, né? Com tudo aquilo assim. E aí a vida é escola, né, mestre? Vai mostrando o tempo, vai mostrando as coisas de uma forma assim. E a gente continua amadurecendo, mas hoje, graças a Deus, por exemplo, aqui em Juiz de Fora tem a Roda da Feira, a Roda da Amizade. Eu tive a alegria era a Roda da Federal, que a gente fazia num lugar aqui, aproveitando o espaço da universidade aqui, que tem um verde muito bonito, ficou um ano e meio lá. Mas como com as viagens, tudo, para estar fazendo de 15 dias, para estar fazendo direto, aí a gente passou para a Roda Viva. A Roda Viva, porque ela dorme,
ela acorda e ela movimenta. Então a gente fez uma temporada no museu, uma temporada no Parque da Lajinha, um lugar lindo aqui, que tem um lago e tal. Essa roda viva que a gente faz é uma roda que teve a iniciativa da UCAP, mas é uma roda da cidade de Juiz de Fora. A gente teve vez de parar a roda e falar assim, olha, se a gente fosse falar isso de 80 para 90, de 90, essa quantidade de grupo aqui, pessoal do interior vindo e a gente tocando berimbau, a gente jogando aqui, camisas assim, uniformes numa mesma roda, jogando a capoeira. Se a gente falasse isso nos anos 90, as pessoas não iam acreditar no que a gente está falando. Não, E graças a Deus, né? E graças a Deus, né, mestre? Assim, viva a vida, né, mestre? Exatamente, eu acho importante. O mestre Dimas é vamos dizer assim, uma lenda viva da nossa região aqui, mestre Dimas de Leopoldina. Muito dele. Você conhece ele, quando era mais novo, ele pulava dentro de faca, assim, ó. Se não me engano, ele foi até no Silvio Santos, né? Ele tá assim. O mestre Dimas escreveu, conheci toda a sua trajetória, admiro, acho que está falando para o senhor ou para nós, eu não sei. Admiro o seu trabalho, nossas crianças merecem uma capoeira recreativa, né? O mestre Dimas, grande mestre Dimas. Visionário, tá com visão. Mas a verdade é essa. Obrigado, mestre Dimas. Muito obrigado pela deferência. Inclusive, ele produziu um filme, mestre. Ele produziu um filme de capoeira profissional mesmo. Eu mandei uma mensagem para ele num grupo da possibilidade da gente realizar um evento para poder passar o filme aqui em Juiz de Fora, né? Mas agora com a história da quarentena. Mas que lá tem uma na região de Leopoldina tem toda uma história muito antiga lá, né? Desde o tempo da colonização, ele contando toda a história. E aí, não sei se ele está aqui ainda, mas numa oportunidade também ele vai divulgar, falar mais desse filme. Então, mestre, essa é a grande questão, meu. Imagina em quilômetros, metros cúbicos, quanto de conhecimento podia estar impresso na capoeira. Imagina. Quanto conteúdo a capoeira pode produzir. Então, quando você fala da história alguém já me comentou várias sobre a história de Juiz de Fora. Cara, é um centro fantástico de capoeirista. Entendeu? A grande maioria da população não faz ideia. Eu não fazia ideia. Não fazia ideia. Um celeiro, né, mestre? Um celeiro, o peso histórico que tem em Juiz de Fora, entendeu? Eu não tinha noção de Brasília, porque eu estudei muito Brasília, entendeu? Os mestres antigos estão me revelando várias coisas assim que eu estou começando a fazer conexões. E é mais fácil, porque eram 4 só no começo, né? Explodiu agora para esse universo gigantesco que é a coisa de Brasília. Então é importante resgatar essas informações e criar uma forma dessa coisa ser mantida. Um legado, né, cara? Se você dá um legado, dá uma herança para o filho, uma casa, um carro e uma poupança, sei lá, isso pode multiplicar ou pode sumir, se diluir. Um legado não, cara. O legado é eterno. E isso é importante, porque quem vai contar a história do mestre Dimas? Quem vai contar a história dos mestres da região de Juiz de Fora? É vocês. Se você não conta, morre. Cai no esquecimento. Ninguém nunca mais descobre. Mestre, olha só, esse jogo tá legal, hein, mestre? Esse jogo tá maneiro, porque você vai falando ali, vai resgata umas coisas. Imagina assim, um capoeirista que alguns falam, ele fez parte da segunda turma do Bimba, alguns falam quanto uma outra versão, mas o que se sabe mesmo, isso está documentado, que ele treinou com o mestre, aí ele foi para o Rio de Janeiro, ele treinou com o mestre, isso assim, o registro disso não é fácil, a gente está querendo resgatar essa história, escrever um livro do início da capoeira aqui de Juiz de Fora, que inclusive tem uma parte que é polêmica, né, sabe, mestre, mas assim, alguns defendem que a capoeira mineira começou em Juiz de Fora, alguns, né, assim, a gente fala com o mestre Cavalieri daqui, depois ele foi para Belo Horizonte, mas a gente sabe que tem também outras histórias, outras origens lá, com relação ao mestre Dunga, tal, a gente respeita mesmo, mas um capoeirista chamado Maia, que foi aluno do Arthur Emílio, resolveu vir aqui, a gente está a 160 quilômetros do Rio, mais ou menos, né, mestre? O pessoal até brinca que a gente é carioca do brejo, né? E que bate um ventinho da praia aqui e o pessoal de Belo Horizonte fica bravo com a gente, o pessoal de Belo Horizonte, que o pessoal aqui tudo torce pro time do Rio de Janeiro, sabe? Aí, esse capoeirista, ele veio nos anos 50, né? Maia, né? Aqui. Maia, ele veio aqui nos anos 50, começou a dar uma aula, né? E aí tinha o mestre Marco Aurélio, Clóvis, né? Que aí dessa linhagem, assim,
E aí uma série de histórias, né, que está associada à origem dos grupos mais antigos que tem aqui em Juiz de Fora. Então, isso veio na minha cabeça porque o senhor falou de história, imagina a década de 50, e tem algumas fotos do final da década de 50, no calçadão, com as roupas todas diferentes, que a gente está conseguindo resgatar algumas coisas, a gente criou um grupo e tá, quem realmente quer, assim, tem esse objetivo de um dia, igual o senhor falou, colocar isso num papel, né? Imagina a história da capoeira de Juiz de Fora, e assim, e que os capoeiristas entendam e queira somar para a gente contar a história, assim, meio que independente de grupo, sabe, mestre? Algo Não, independente. que possa ser um documento, porque senão escreveu poucas frases do meu grupo, mais do outro, mais um, mais do outro. Não, uma história da capoeira por década mesmo. Tem um amigo aqui, o mestre Jaguar, gosta de estudar isso, de resgatar isso. O mestre Jaguar tem um material legal. O mestre Paulo Elias, desde lá dos anos 90, assim, eu sou um amigo do mestre Paulo Elias, assim, o mestre Paulo Elias já tem isso, ele já editava um jornalzinho mesmo, o mestre Paulo Elias, há muito tempo atrás. Isso aí que o senhor falou, é importante, é como se fosse além do nosso umbigo, assim, no sentido de a gente não sabe onde a gente vai estar daqui a 200 anos, né, mestre? Mas imagina alguém encontrando esse material e para quem acredita, talvez nós mesmos, para quem acredita, às vezes nós mesmos, de alguma forma, reencontrando também, vamos seguir em frente. História, né? Mas é isso que eu estou contando, meu querido. Eu cursei teologia, e para entender o pensamento teológico, cristão, no caso específico, o que o cara tem que fazer? Eu tenho que voltar 2.000 anos atrás, para começar a entender lá na gênese do conhecimento, para entender o processo do pensamento, a construção e como se consolidou. E também eu fiz filosofia, então tem que voltar lá 2.400 anos atrás, de Sócrates, Platão, a academia de Platão, que durou 800 anos, para entender a construção do pensamento filosófico, entendeu? Daqui a 1.000 anos, vão estudar quem? Quem deixou um legado. Fez filosofia também, mestre? Fez filosofia, sua formação? Que legal, mestre, que legal. Que legal, mestre. Mas eu descobri que o filósofo... Filosofia, né? Sofia vem de sabedoria, amor à sabedoria, né? Filosofia. Minha filha Sofia, entendeu? Mas eu descobri que o filósofo é o homem que anda olhando para as estrelas e cai no buraco. Eita! Mas é outra questão. Eita! É outra questão. É uma minha. Se os coitados tiver aí, vou apanhar na roda. Tudo bem. Mas veja só. Quem? Mestre Coité, se ele escutar isso, ele me bate. Eita, é mesmo, é mesmo. Teve um aqui que falou alguma coisa. Falou, bora marcar, mestre. Não sei se falou com o senhor Coquinho, instrumentos. Ah, é o Coquinho. É a live de bicicleta, de bike. Manda ele Coquinho, me dá um alô no meu privado. Legal. Então, pessoal, a gente está, dentro do possível, está conseguindo ler algumas mensagens aqui, né, mestre? Legal, cara. Legal, mas sintam-se todos abraçados, mesmo que a gente não tenha conseguido citar o nome aqui, né, mestre? Legal. Meu telefone está aí, ó. Meu telefone está aí, pode anotar. Quem quiser estar em contato comigo, qualquer pessoa, fica à vontade, tá ok? Mas veja só, Cristiano, isso que você falou é o que eu sempre comento. É preciso ter. Eu adoro o Discovery Channel para assistir aquele resgate, adoro esses programas assim. Eu não assisto televisão, mas esses programas específicos assim de conhecimento eu adoro. Isso eu assisto, né? Aí um dia, há uns anos atrás, eles estavam fazendo uma pesquisa, olha só, para descobrir quem construiu o Cristo Redentor. Já sabiam que foi um presidente da França, tudo mais lá, mas a documentação estava escassa. A documentação sobre o Cristo Redentor, os maiores monumentos do mundo, tinha se sumido. Então fizeram uma pesquisa enorme, até que acharam alguma coisinha e construíram toda a ligação da construção do Cristo Redentor. Se você não fala do seu mestre, qual a possibilidade de sumir da história? É muito grande. É muito grande. Por isso que é responsabilidade e obrigação moral. Não é um favorzinho, não. É obrigação moral de todo mundo botar no papel a sua memória, o seu legado, o que aconteceu, as suas histórias, para compor tudo a história, entendeu? Se não, cara, daqui a 100 anos, eu estou te falando, daqui a 100, 200, 300 anos, vão estudar a capoeira, porque nós estamos na Gênesis. Ô, Cristiano, você já apertou a mão de alunos do Mestre Bimba. Você já viu alunos do Mestre Faustino, viu? Sim, sim. A capoeira organizada. Inclusive, mestre, isso aqui eu adquiri com o filho do Mestre Bimba. Você vê. Tava passando lá o treinamento dos toques com ele, né? Então, isso é importante, essas coisas aí. Mas veja só, você sabe muito bem,
que a capoeira documentada, organizada, sistematizada, perdão, tem 100 anos. Entendeu? A capoeira mesmo. O que tem atrás disso aí é relato de delegacia, tudo mais lá, e muita coisa assim impalpável. Tem coisa concreta também, mas concreta mesmo tem 100 anos. A nossa capoeira organizada tem 100 anos. Cara. Daqui a 1000 anos, vou estudar quem? Nós que deixamos algum legado. Entendeu? Então, por isso que é uma obrigação moral, todo capoeirista responsável e conectado com a capoeira, deixar um legado, então fomentar. Se você não tem capacidade de escrever, procure alguém, junta pessoas, produzam. Isso, é isso aí. O senhor falou duas palavras-chave aí. O senhor falou duas palavras-chave aí, organização e reconhecer, no sentido de reconhecer talentos, né? Às vezes a pessoa Sim. tem mais facilidade para fala ou facilidade tu, mas às vezes consegue encontrar no meio dos alunos um que tem facilidade de escrever e se unir com outras pessoas. E a palavra, a gente vê alguns movimentos da capoeira, como dizendo assim, como se fosse raiz, no sentido, solto, tal, mas alguns assim que entender, a gente se organiza de certa forma em grupo, mesmo respeitando a individualidade dos alunos, que eu acredito que quando a gente está ali num grupo, não no sentido de se fechar em relação a outros grupos, não. É igual a gente falou, a Roda Viva aqui tem o objetivo de fortalecer essa união de quem quer fazer uma roda boa. Mas eu acredito que as pessoas, o grande mestre já dizia, né? Quando tá mais de um, só que agora falando paralelo com a capoeira, quando tem um campo de pessoas, um campo de pessoas ali, forma um campo magnético, forma uma egrégora ali, e isso precisa de alguma organização. Então nós temos sim, claro, eu posso jogar capoeira de calçadinhos, posso jogar capoeira, eu tive uma oportunidade aqui em Juiz de Fora, assim, que o professor Caramujo trouxe. Ele passou por um tempo trazendo o mestre Curió aqui, e aí teve numa das vezes o mestre Curió, eu tive a oportunidade de jogar com o mestre Curió na roda, eu falei, nossa, aquilo ali foi marcante para mim, foi marcante, assim. E aí o que eu estou querendo dizer, mestre? Estou querendo dizer assim, que se a gente tem alguma organização para que tenha isso, para que a gente forme esse campo, né? Então a gente pode jogar capoeira com outro tipo de roupa, mas eu tenho um momento que eu gosto de me apresentar com o meu abadá, com a minha corda. A gente sabe, nós, eu acredito que assim, nós somos seres ritualísticos, então assim, a partir da corda azul, que a gente considera a primeira corda, a partir da a primeira formatura, né, que a gente chama assim, entre aspas, vamos dizer assim, o aluno pode passar num corredor de birimbau tocando iuna. Então, assim, é impressionante o que sente quando passa naquele corredor do birimbau. Iniciação, né? O corredor. Um corredor de assim, então, esse sentido dessa organização, de a gente formar grupos, de ter isso, igual, interessante, tem um motoboy que dá uma força pra gente aqui, ele um dia bateu aqui num birimbau e tal, ele querendo tocar o birimbau, não, eu não quero saber de capoeira, não quero saber de capoeira, não, quero só aprender a tocar birimbau. Aí eu dei uma cabaça para ele e tal, aí ele vem mais de uma vez aqui. Aí um dia eu falei assim, olha, mas você está falando do São Bento pequeno aí, do São Bento que faz assim, que você viu no vídeo tal. Você imagina se você buscar um grupo de capoeira, que não precisa ser o CAP, e você sentir assim, você tá tocando birimbau, mas sentindo a ancestralidade da capoeira, o significado que isso vai ter para você, né? É isso mesmo. Eu acho assim que alguma organização, ela é importante, né? Ela é importante para que a gente possa seguir com a nossa arte, né? Zelar por ela, né, mestre? E tem que ter, querido, porque as pessoas ficam muito romantizadas, né? Tipo assim, o mestre Pastinha falou, perdão, não sei se foi ele que falou, mas alguém do passado falou assim, a minha verdade morre comigo. Mas só que tem que pegar o contexto. Ele estava amargurado, ele foi traído, entendeu? Ele foi enganado. Então ele não queria dar o que ele sabia para o poder público, porque usaram da imagem dele. Usaram do mestre Bimba, de outros mestres também. Então, mas aquele contexto fechado. Então, a sua verdade, não pode morrer com você. Sabe por quê? Você vai ter uma vida sem significado. Não tem significado nenhum na tua vida. Viveu para quê? Se matou para quê? Treinou para quê? Fumou quem? O que você fez? Eu não fiz nada. Entendeu? E você foi criado como qual criador do universo, para produzir. O ser humano é o único que está fora, está desconectado da sua própria realidade. Sabe por quê?
e está criando a sua realidade todo dia. O cachorro é cachorro sempre. O papagaio é papagaio sempre. Você nunca viu um papagaio sendo cachorro. A gente brinca, tem as coisas da internet aí, mas papagaio é papagaio, cachorro é cachorro. O que o ser humano é? Um transformador de si próprio, constante. Ele nunca está conectado, ele está sempre conectado, quer dizer, mas nunca está É, adaptado à sua própria realidade, entendeu? e Agora, esses passou tempos está... Pode exatamente, falar, agora mestre, desculpe. passou todo esse tempo da sua vida, o que você fez? O que você deixou? Nada. E aí, assim, o que que a rede, né? Vamos dizer assim, algumas linhas filosóficas dizem que é como se a própria internet, a internet ela fosse aquariana no sentido, não estou falando nesse sentido de horóscopo A, B, não, estou dizendo aquariana no sentido do significado aquariano, no sentido do compartilhamento. Então a pessoa, igual o senhor falou, prendeu o conhecimento, não, aquilo ali é só... Eu lembro, nos anos 90, início dos anos 90, quando alguém encontrava uma fita de vídeo, e aí aquilo não só o A ou B pode ser tal. Até pouco tempo atrás, mestre, acreditava-se que não tinha o mestre Pastinha jogando capoeira. Mas teve uma reportagem da França que, passando no Brasil, filmou e o negócio está na rede, quem quer ver está lá, tá lá. E aí? E agora que está aí, qual que é o diferencial? Qual que é o diferencial que cada profissional da capoeira, mestre da capoeira, tem? Então eu acredito nesse campo, né? Por mais. Tem a função online que a gente está fazendo aqui, da aula online e tal, mas agachar no pé do birimbau, sentir a vibração do birimbau. A gente brinca às vezes que os orientais têm aquela tigela tibetana, né, que bate. E o birimbau ele É, reverbera, o uau, 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 o birimbau, uau, 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 que eu acredito que tenha o objetivo de concentração mental. Então a gente sentia aquela sim. vibração ali, a gente sentia aquela vibração ao vivo e tá ali, tá. Então, assim, sim, né? Esse compartilhamento do conhecimento e que está na internet, mas também está nas aulas, quando puder, está mais nas aulas presenciais. E a gente somando, e de certa forma tem espaço para todo mundo. Tem espaço, cada um com seu espaço e respeitando, né? E vamos em frente, né, mestre? Com certeza, meu querido. E falou do berimbau aí, do sino tibetano, interessante. Eu comentei tem umas 3, 4 lives atrás, não sei, não lembro o que foi, né? Que eu estava indo na minha casa, eu fui formado em frevo. Não pratico mais frevo há muitos anos, mas fui formado em professor de frevo. Só que era frevoterapia. O meu mestre de frevo é um gaúcho que aprendeu com o nascimento do passo. Olha que loucura. Gaúcho. Tem frevo gaúcho. Foi E o frevo frevo tem uma chama conexão com a capoeira, não é, mestre? O que você acha? poderosa, claro. O frevo da capoeira. Tanto é, Tem uma no história, né, comecinho, mestre? ah, Tem foi uma história, né, do frevo com a capoeira, né? exatamente. Tanto é que você pode perceber a criatividade do capoeirista, né? O baiano fez a capoeira virar show de rua. Esperto, inteligente, para preservar ela. O pernambucano transformou o capoeira em frevo, uma dança, porque a sobrinha era uma arma, né? Para proteger a bandeira, o seu estandarte. Inteligência. O carioca, ele também foi muito inteligente, só que foi muito mais petulante, né? Porque não transformou o capoeira em nada, ficou luta mesmo. O bicho pegou e passou um trator por cima deles, lá mataram um monte de gente, mas mesmo assim, eles, com a força. Então, qualquer jeito que você fizer capoeira, ela vai se superar e A vai voltar pernada todo mundo. carioca, né? Exatamente, esse tipo de coisa. Então, veja só, voltando aqui para o frevo. O meu mestre fazia radiestesia. A radiestesia é uma ciência que estuda a energia das pessoas, entendeu? Porque nós somos corpos energéticos, corpos espirituais, corpos físicos. A doença acaba no corpo. Começou na mente, na alma, na energia, e ela se manifesta no corpo, entendeu? E a cura também. Você não cura o corpo, você cura a mente, cura o espírito, cura a parte energética. Então, essa parte energética, ele media com um aparelho chamado aurímetro. Vai entrar na internet, tem vários modelos. Meu modelo era metal, meu material metal e madeira. E era uma hastezinha, uma base com hastezinha de metal, com uma molinha e com a pontinha de metal. Então ficava solto assim, se eu mexesse assim, fazia um aramezinho, né? Bem sólido ele, mas estava mexendo. Colocava pedaço de Interessante, chumbo, hein? olha só que legal. Foi na minha casa, isso, porra, anos 80. Então, uma festinha, não sei de quem lá, acho que do meu filho, ele estava lá na festinha lá, ó, botou uma música sertaneja no som, a música aí. Aí colocamos e foi medir a energia do meu pai. E botou aparelho. Quando botou música sertaneja, aquelas pesadas, de
de homem retraído, sabe aquela coisa pesada assim, energia ruim? Olha, o Aurim, meu pai estava aqui, o aparelho fez aqui, assim, ó. Aí meu pai encolheu. Adelmo, toca o berimbau aí. Eu toquei Iuna. Ó, Eita! cara, o aurímetro, ele mede mentalmente, em metros. Foi quase 500 metros de energia. Ei, mestre! Ué, pode tocar um pouquinho de berimbau aqui? Pode? Toca? Deve. Só um pouquinho, pode? Esse berimbau que a gente pintou para comemorar o aniversário, né? Espera aí que no ao vivo tem que se virar aqui, né, mestre? Espera aí. O pessoal que enviou umas mensagens pra gente aí, né, mestre? Eu mal leio, cara. Se ficar lento, dá muita informação. O pessoal interage mesmo. Eu liguei o computador aqui também, eu descobri isso, mestre. Dá para ligar o computador e as mensagens ficam grandes aqui. Ah, que legal. Ah, tem um coach aqui, não é? Coach Tem um coach aí. Tem aqui, quer ver, ó? Quer ver, ó? O Marlon, sensacional. O Rogerinho, boa noite, salve, salve, mestres. A turma aqui prestigiando, ó. Salve, salve, mestre. Que alegria fazer parte dessa história. Vamos, tem mais aqui, ó. Éder, grande mestre. Axé, abraços. Ah, tem uma turma boa aqui. Aqui pelo computador vai dando para ver, para subir, sabe, mestre? O mestre até já tinha falado, né? Já falou da... Grande mestre, ajuda. Colocar o abadá no banheiro da escola antes de subir para a capoeira, um dos melhores sentimentos da infância. Ela falou ela já é uma adulta hoje e ela tá lembrando porque às vezes a gente dá aula depois de 5 e meia, né? Eles saem, vão, troca de roupa. Esse sentimento de fazer, deve ser daquele momento, já tem um tempinho a mensagem, deve ser aquela hora que a gente estava falando das crianças, né, mestre? Vamos ver aqui, ó. Sentado no chão, cheguei no lugar para a roda de capoeira e tal, aquela roda animada, eu presto trocar roupa, eu botei uma perna assim, não consegui apertar, eu caí no chão e botei a roupa no chão mesmo. Eita! É emoção, né? Ó, o Babinha, que também também treinou com a gente, também tem essa mesma fonte, né, dos mestres Cleide e Nilson também. Hoje ele está com o mestre museu, desenvolve um trabalho bonito lá em Muriaé. Ele mandando um abraço para o senhor, um abração para mim também, falando para nós aqui. Ele que organizou aquela live que eu comentei, né? Do Contramestre Alain, eu acho que eu já li. Que assunto de grande importância hoje para a capoeira. O Vitor, instrutor lá do nosso grupo. Ah, é São Paulo, ó. MG, o professor Rato tem um trabalho bonito, né, mestre? Rato, grande rato. MG e SP, dois mestres de grandes referências da capoeira. Fez um comentário aqui, o Rogerinho, não entendi. Aí o Classic Construções, o instrutor Jair, são inspirações para qualquer um capoeirista. Parabéns ao mestre Cristiano, ao mestre Adelmo. E, mestre, então, passou uma turma boa aqui, hein? Bruno Senzala, boa noite a todos, um salve para os mestres. Ah, tem um tanto de mensagem aqui, mestre. Depois, se o senhor autorizar, eu leio mais. Só fazer um sonzinho, já que a gente falou como se fosse um mantra, né? Você está captando aí, ó. O berimbau, essa pintura, mestre, é para comemorar nosso aniversário. Ó. Legal. Feita por uma aluna aqui, para a gente lembrar desse momento. Berimbau que a gente usou aqui. Fala, né? Tá legal, só é que ficou meio escondido o berimbau, mas ficou legal. Ah, ficou escondido, velho? Pera aí. Eu tô lidando aqui com o fone aqui, mestre.
eu falei que ia tocar ele ao vivo, viu, mestre? Não sei se tem a ver com o momento que a gente estava falando antes, mas Claro que tem. fiquei muito feliz com esse registro aqui no... Ah, nosso símbolo também, né, mestre? Não, mas é importante. E tá bom o som do berimbau, porque berimbau tocado em live assim, só ficou horrível por causa da internet, entendeu? Mas ficou legal. Ah, é, mestre? Mas ficou É legal. mesmo? Então a qualidade dele tá muito Opa! boa dele. Tem uns que Vai, eu então toco vai. fica horrível, porque não é porque o berimbau é ruim, é porque a transmissão da internet ela deprecia o berimbau, ok? Mestre Cristiano, preciso fazer Deixa eu te 5 mostrar um perguntas. negócio rapidinho, mestre. Espera aí, só um minuto. Sabe? Espera aí. É assim, ao vivo tem que improvisar, galera. Pessoal, coraçãozinho, por favor. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Cromado, vocês são cromado? Grande O cromado. mestre, Diga. o mestre, olha esse presente aqui, ó, que era uma cabaça inteira aqui, ó. Putz. Uma cabaça, né? É Ó, pirografada, é? Tá pirografada? pintada por elas também. Mestre, é pintura, pintada ou acredita? pirografada? Agora olha isso aqui, mestre, uma mesma cabaça que foi cortada, ó. Olha só. Nunca vi isso. Aí, mestre, Cachichão, né? um presente que eu ganhei também, olha só. Eu nunca tinha visto isso, cara. Assim A, não. a nossa arte tem muitas. Tu tá mostrando para mim também, eu fiquei bem encantado, né? A instrutora Marcela, a professora tá ali, me deram de presente de aniversário. Fantástico, hein? Ô, mestre, eu tô tão feliz de estar aqui com o senhor que eu acho que eu fui falando umas coisas aí meio desconecta, mas o jogo é assim, né? Tem hora que tem que pedir para dar uma volta ao mundo para a gente poder recomeçar, né? Rapaz, deixa o coração ir, meu querido. Mestre Cristiano, preciso fazer 5 perguntas para o senhor. Depois eu faço as minhas considerações finais. Depois o senhor encerra a live pela sua, do jeito que o senhor quiser, tá ok? Posso perguntar? Opa! Sim, senhor. Mestre Cristiano, o que é a capoeira? Uma energia que existe e que se manifesta por meio das pessoas. E que se a gente for falar uma frase ou palavras, sujeito limitar o que essa energia é, que se expressa de várias formas. Continuo, estou em busca do que é, mestre. Você descobrir, você me fala, tá? Eu vou aprender. Mestre Cristiano, lá dentro do senhor, quem mora lá? Quem é o senhor? Mestre, que eu me sinto bem com essa alegria, quando eu sinto a alegria, que um solzinho, tem um solzinho que brilha aqui, que eu sinto uma alegria, eu sinto que tem uma essência que já vem de um tempo e que de alguma forma se encantou, se conectou com a capoeira e que siga em frente. O senhor falou, é aquelas respostas que tem que ser rápido, ou posso falar mais um pouquinho? À vontade. Ah, eu achei que era aquelas perguntas que só pode falar. Não. Falou um negócio muito interessante dessa filosofia que eu falei que eu gosto, né? A gente fala do sete, né? Corpo físico, etéreo, astral, mental concreto, mental abstrato, intuicional e átma, né? Que Deus é Deus é uno em essência, trino em evolução, trino em manifestação e sete em evolução. Quando a gente fala de sete, a gente fala das 7 notas musicais, dos 7 dias da semana, dos 7 planetas sagrados, das 7 cores, das 7. Então, assim. Os 7 palmos de berimbau. Eita! Estamos entregando umas coisas de bandeja aqui, né? Tem versão gratuita. Depois deposita o dinheiro. Mas quem tá aqui até agora com a gente merece, né, mestre? Ah, merece. Fantástico. Parabéns, querido. Qual foi a outra pergunta? Posso, foram 2, né? Sim. Mestre Cristiano, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Sim. Por quê? Sim. Porque é um instrumento, é uma energia, essa energia que pode se expressar de diversas formas. Então, às vezes, tem um jovem, e o jovem, principalmente os que estão na transição da infância para a fase adulta,
e está passando por determinado tipo de coisa, se encontra um grupo que apresenta a capoeira para ele, tem uma facilidade para tocar música, ele não tem tanta facilidade para música, mas consegue jogar, não tem facilidade para um jogo duro, mas tem uma facilidade para fazer um jogo bonito. Ele não tem facilidade para fazer determinada situação, mas ele consegue falar, ele consegue estar no coletivo. A capoeira é um mundo tão grande que permite com que o jovem possa se desenvolver, possa se expressar. Sou suspeito para falar, mestre, mais 28 anos de ambiente escolar, para mim, é um dos maiores instrumentos pedagógicos. Eu acho assim, as pessoas... Eu respeito bastante a yoga, que tem aqueles movimentos assim, então, mas a palavra yoga significa união também. Assim. Eu acredito que a capoeira, de certo sentido, é a yoga brasileira. Ela faz com que a gente igual perguntaram para o mestre, pô, a capoeira lutou na Guerra do Paraguai, a capoeira foi assim, lutou nessa história, e hoje? Então por que vocês praticam capoeira? É isso que o senhor sempre fala, da luta interna de cada um. A pessoa está plantando uma bananeira, pode estar buscando um equilíbrio interno também, ver como que se sente na roda. Às vezes não consigo falar em palavras, mas o senhor sabe disso. A gente observa a pessoa jogando a capoeira, ela está se expressando ali pelo canto, pelo físico, pela forma, e ela vai ganhando, né? Às vezes você percebe alguns alunos que até a postura vai mudando. Ô, mestre, não sei se eu respondi não, mas foi de coração, viu? Foi certo. Com certeza foi certo. Você falou da bananeira, não tem ver a pessoa está alienada. E na bananeira consegue ver o mundo de um ângulo mais original, né? Salve, salve, mestre Adelmo. Capoeira. Outros ângulos, né, mestre? É a questão de ângulo. E a questão também, você falou desse poder que a capoeira tem que transformar. Meu querido, se você for ver áreas geológicas, o mundo, a planeta Terra começou a ser mais produtivo e ter mais animais depois que a grama apareceu. Aquela capoeirona, aquele capoeirão. Eita! Geologia. Engraçado, a gente falou disso há 2 semanas atrás lá no Jardim Glória com uma aluna minha que faz doutorado no estudo dos vegetais, ela falando da capoeira, mestre, falando da capoeira, dessa primeira vegetação que nasce, né? E aí a gente lembra também dos capoeiras, né? A UCAP, mestre, o significado da UCAP, né? A gente é União Cultural de Capoeira, mas também União Cultural de Capoeiras. Os capoeiristas faziam referência aos capoeiristas dessa forma também, né? Os capoeiras, né? Que às vezes passavam pelas capoeiras, né, mestre? Exatamente. Muito bom. Existe toda uma universalidade que a capoeira abrange, entendeu? Cristiano, nós estamos imaturos ainda. Se o Messi Bimba falou que a capoeira é para o mundo e os alunos dele não entendiam, a capoeira vai ter novas dimensões e novos desenrolares que nem você, nem eu, e nem o mais sábio do mestre hoje tem condição de conceber o que vai acontecer com a capoeira no futuro, mas que é uma coisa muito grande, vai ser. Isso tá. O mestre Pombo de Ouro fala para mim, na minha casa, isso quando eu era moleque, 14 anos de idade, ele frequentava a minha casa em Brasília. Adelmo, a capoeira é um tesouro, como é que fala? É um tesouro desconhecido ainda. Eu não entendia porra nenhuma, né? Nossa, que bonito isso, mestre. E continuo sem entender nada. Eu tô cavando aqui com a Havana para poder entender alguma coisinha, tá ok? Um abraço para o mestre. E a cabeça, mestre? E a cabeça... O senhor imagina a cabeça desses mestres que já pensavam lá na frente, mestre, falar essas coisas nessa época, né? Então, exatamente. Então, quer dizer, se você não consegue pensar, eu não consigo entender o que vai acontecer com a capoeira no futuro, então vamos deixar alguma coisa escrita, algo registrado, alguma obra. Vamos deixar algum jarro na geologia do futuro, descobrir alguma coisa boa, das ligações. Mestre, por falar nisso, me desculpe te interromper, a partir desse momento, se eu autorizar, eu vou gravar a tela do computador, porque eu sei que a live grava aí, mas aqui na tela a gente consegue gravar todas as mensagens. O senhor me autoriza a gravar a partir de agora? Quando eu salvo a live, as mensagens perdem tudinho, eu perdo todas, então salve elas, por favor. Então, mestre, eu estou passando aqui, está gravando a tela, até quando o senhor for fazer as considerações finais também, já que está falando de registro, né, mestre? Então, pessoal, eu estou gravando aqui, vou passar devagar cada mensagem. Imagina, igual o mestre Adelmo falou, se essa nossa live no futuro for um objeto de pesquisa também, né? Daqui a tanto tempo a gente não sabe essa tecnologia do jeito que está, um objeto de pesquisa, de relato de caso, né? De relato oral, né, mestre? Então, estou gravando aqui, tá, mestre? Sua autorização. Depois eu vou te enviar. Depois eu vou te enviar, mestre. Fica assim,
a imagem do senhor, a minha, e todas as mensagens do lado, e eu vou gravando a tela aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Tá Tanto é que gravando. eu salvo as lives em HD, jogo no YouTube e jogo em três nuvens. Se um danificar, tenho guardado em outro lugar. Guardo tudo, não deixo para escapar nada. Mestre Chaves, Tá vendo? o que o senhor espera da capoeira? Eu espero que a gente fala a palavra capoeira, né, mestre? E a gente repete muito capoeira, capoeira, capoeira. Igual tem gente até que banaliza, falando de amor, 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 capoeira, capoeira, e de repente, não sei se a gente, o quanto que a gente dá conta, né? Igual, às vezes, quando fala, nos anos 70 a capoeira era assim, nos anos 80 a capoeira era assim, nos anos 90. Será que a capoeira é assim? Ou a forma que os capoeiristas, pessoas que praticavam a capoeira, faziam aquilo? De que energia é essa a gente está falando? De como que Exatamente. pessoas Que que energia é não essa? se conheceram, como que pessoas, que historiadores, que jamais, pessoas que nunca tinham se encontrado, em diferentes pontos do Brasil, ela começou a surgir. Então, eu, sinceramente, mestre, a gente fala da capoeira, a gente fala da capoeira assim eu falo assim, como o senhor também, com um tanto de respeito, no sentido de que, assim, a gente também, nós, né, nós, estou falando por mim, a gente possa buscar se aperfeiçoar por ela, sabe, mestre? Para ela. Exato. Então, eu lembrei quando a capoeira também, igual eu falei, tem a roda de rua, tudo, mas em 1998 a gente conseguiu levar para um dos teatros mais importantes da região aqui, o Teatro Pro Música, e teve Caramba. sessões lá, a gente apresentando para 500 pessoas de manhã, 500 pessoas de tarde, e por que o palco, por que essa preparação, e por que fazer o show, o patrocínio e tal, porque ela é uma nobreza, vieram de lá, os escravos, não, seres humanos que foram escravizados para cá, de diversas linhagens, semeando aqui no Brasil também, unindo com o Brasil, a arte surge, ressurge assim de uma forma, então que a gente possa cada vez mais se transformar por ela e fazer um trabalho como lazer, que seja esse instrumento. Eu tô falando, mestre, não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, é porque cada Ótimo. vez mais eu estou vendo que a capoeira é muito mais do que a gente imagina. E que a gente tem que a gente tem que buscar, assim, eu quero passar isso para os meus alunos, a gente ter zelo com ela, né? Então assim, dessas coisas simples, sabe, mestre? Então, assim, na hora que hoje eu estava, sempre que vai ter um evento, eu gosto de pegar o berimbau e sentir a densidade dele, o som. Isso vai me colocando. Hoje eu até desmarquei algumas aulas que eu tinha para poder entrar, 2 ou 3 aulas para poder estar entrando no clima, fazendo um aquecimento da alma com a capoeira e com o toque do berimbau para poder estar aqui de coração. Então é isso que eu espero que os capoeiristas zelem mais por si mesmo, porque a capoeira talvez seja mais antiga do que a gente imagina, talvez ela seja algo que a gente nem, tanto é que vários mestres, grupos tentaram enquadrar ela de tudo quanto é jeito, né? Tentaram, você vê, colocaram como capoeiragem, colocaram no Código Penal, depois CREF tentou proibir, o outro tentou assim, e a capoeira segue. A capoeira Tá segue, mestre, a saindo. capoeira segue. Tá Agora estão falando que saindo. vão tentar, parece que tem um grupo que vai tentar proibir capoeirista de dar aula, tal. É claro que a gente faz, mas eu acredito que a capoeira tem hora que é como água, pode até tentar prender, quando vê ela vai escapar no meio do dedo desses aí que eu não quero nem Mas, curiosidade. Eu já ouvi alguns debates muito ricos que tem lá no grupo que o senhor administra, mas ah, assim, a capoeira é essa busca, né, mestre? Que a gente se prepare. Eu sinto que eu posso melhorar como profissional da capoeira, eu sinto que eu posso melhorar como capoeirista, pesquisar mais, aprender mais. E é assim que eu estou querendo me colocar aqui para o senhor, de estar aqui sendo um instrumento de valorização da nossa capoeira, né, mestre? não, Buscar o senhor está ser, né? certo mesmo, porque é um investimento pessoal seu. A capoeira é sua, é seu investimento pessoal. Quando você junta outras pessoas, só amplia mais conhecimento, e junta o seu conhecimento ao meu, ao do mestre Sapeba, do mestre Touro, a quem estiver aqui, e vai aglutinando, e vai catalisando toda essa informação. É assim que ela fica rica, sozinho não dá.
Não dá. O senhor falou do Mestre Toro aí, velho. O senhor falou do Mestre Toro. A gente fez, logo no início da quarentena, a gente fez aquele evento, né? Aí eu tive a alegria Aí eu fiz aquele evento e eu descobri, falou, dá para hospedar dessa forma. Eu aprendi a mexer naquele formulário do Google. A gente estava se virando no passado, né, mesmo? Como que faz aí, assim, cria um grupo, publica o link lá e tal. E aí eu tive a alegria de ter de encontrar no Meet. O Mestre Toro tinha assinatura do Zoom com eles. E fui falando da experiência que eu tive naquele evento que a gente fez do CAP 26 anos, que o senhor participou com a parte das crianças, que teve curso do Mestre Etienne, que vários mestres, e aí teve a oportunidade junto com o Mestre Toro, não sei se ele está aqui. Aí depois lá na frente ele fez aquele evento lá maravilhoso, o simpósio, que depois já teve outro, e provavelmente hoje ele está com muito mais experiência que eu nesse mundo online, que eu vi ele fazendo outras diversas atividades. Já tive a oportunidade de encontrar com o Mestre Toro algumas vezes lá no Espírito Santo, de jogar com ele, um capoeirão, né, mestre? Muito capoeirão. Mais um fazedor, né? Como o Satig faz. O Satig falava assim, o capoeirista tem que ser um fazedor, meu filho. Fazer o quê? Faça alguma coisa. Não fique parado, porque parado ou não vai ter consequência. Então é melhor andar. Mestre Cristiano, o que o senhor pode fazer pela capoeira? Tá em sintonia no que eu estava falando, né, mestre? Buscar me melhorar como pessoa, buscar me desenvolver para poder estar tendo condição de falar dela para ela, dessa energia, de uma forma cada vez melhor. São 27 anos que a UCAP tem e quero que a UCAP seja... A gente sabe da importância de ter uma liderança, né? Eu acredito numa hierarquia saudável, isso é importante, né, mestre? Que exista, mas que a UCAP seja cada vez mais uma cooperativa, onde os alunos possam se expressar, florescer, desenvolver. Também eu estava conversando, ter a pesquisa deles e não necessariamente precisar se desconectar, vamos pesquisar junto, vamos desenvolver a nossa... Que o nome quer dizer isso, sabe, mestre? Eu sou da capoeira de cordel, eu tenho lá meu certificado, inclusive bem depois, né, meu certificado lá de mestre, do mestre Pinheiro, meu reconhecimento para os outros mestres. Então, assim, eu tenho uma vivência na capoeira de cordel, de corda. Hoje eu contei desse momento que eu tive a oportunidade de jogar com o mestre Curió. Então, dentro dessa união cultural de capoeira, a gente se desenvolver, buscar se desenvolver para poder estar, dentro do possível, retribuir. E a força do bem circula, volta pra gente, e o berimbau toca na volta ao mundo, né, mestre? Com certeza, meu querido. Mestre Cristiano, o senhor é uma pessoa que tem assim uma profundidade emocional muito grande e dá para perceber claramente que tem uma conexão profunda com os mínimos detalhes da capoeira, né, dos seres humanos, dos alunos, da instrumentação. E isso é muito rico, entendeu? Isso é muito rico, porque a gente precisa de pessoas duras, assim, ignorantes, brigonas, que mantêm a luta da capoeira. A gente precisa de pessoas sensíveis, poéticas, a gente precisa de pessoas profundas como você, entendeu? A gente precisa de todo mundo que está na capoeira, do jeito que eles são, para poder compor. E a sua composição, a sua estrutura como capoeirista, como homem, é realmente luz. Te agradeço muito. Mestre, tô até emocionado aqui. Vou encerrar a live, do jeito que o senhor quiser, porque ela é sua, mestre. O senhor permite eu ler essa música que fala da nossa luta aqui, mestre? À vontade. A gente combinou de fazer parte do evento, de ser surpresa de apresentar. Não, eu vou ler a letra aqui, mas vou cantar um pedacinho também. Chegou, a capoeira lutou. Chegou, o capoeira lutou. Tempos estranhos, eu continuo navegando, força da vela que tem 27 anos. Tempos estranhos, eu continuo navegando, força do fogo que tem 27 anos. Chegou, o capoeira lutou. Agora, as outras partes eu vou ler, viu, mestre? Só para ficar de surpresa lá que a gente vai fazer no domingo. Vai ter até bolinho de aniversário, a gente está combinando cada um de chegar com café com leite, com
um pão, como se fosse um café virtual. Aí vai ter uma surpresa lá também. Manda E um aí pedaço de bolo virtual pra gente. Eu tenho esperança de se eu clicar no link e aparecer, viu, mestre? Tem esperança. Ó, mas tá lá, já te mandei o link, mestre. Já mandei lá no grupo. Eu Olha sei, aqui, tá mestre. guardado aqui. Na maré baixa, quem avança é a cheia. No mar que é manso, alertar a boca de areia. Na tempestade tem que recolher as velas, ter braço forte e manter a chama acesa. Salve meu mestre, a sua energia que chegou. Prepara o barco que o Cap chamou. Criatividade que ameniza a saudade. Passa a tormenta na força da amizade. Buscar coragem para mais tarde não sofrer. Não dá para ficar parado e esperar acontecer. Se manter em movimento, ter fé. Chegou, o capoeira chegou. Agora falando de Minas, hein, mestre? E nas montanhas, quando escuto o som do ar, vento que sopra nesse toque para cantar. Até em casa a minha alma alegrou, porque a gente ficou em casa nesse tempo, uma parte, né, mestre? Seja em Minas ou em Franca, a UCAP já chegou. Indescritível a minha gratidão pelo senhor, mestre. Sou pessoa. Eu quero dizer assim que eu captei essa energia também, assim, a forma do senhor jogar, a forma do senhor dar vivência. Foi uma coisa que foi algo que eu fiquei assim. E o trabalho com criança, para mim, é tão especial que quando. Aquele momento que eu liguei para o senhor. Aquele momento que eu liguei para o senhor, minha filha está até aparecendo aqui, mestre, aqui, ó. E a lindona? Qual é o seu nome? Aquele Está perguntando Qual seu o nome nome, dela? filha. Estela, Você é mestre, que eu linda. estou com fone aqui. Você é linda. que legal. Ô, mestre, aquele momento que eu liguei para o senhor, eu estava com um sentimento que não estava brincadeira, não, né? Então, o senhor, o mestre Tiene, todos que participaram, então, desejo que o senhor continue tendo saúde e, assim, existe uma força que move o senhor também. Eu fico vendo lá no grupo que eu nem sei se eu mereço estar lá naquele grupo, lá, a quantidade de nome de peso, todo o movimento que o senhor faz, essa série de histórias que encantam. Assim, eu espero poder também convidar o senhor para uma live para ouvir mais história, para a gente poder aprender mais, que Deus, né, continue dando saúde e força e que a gente possa seguir em frente fazendo essa nossa capoeira que a gente está na nossa busca, podendo vivenciar, viu, mestre? Máximo respeito. Eu espero fortalecer essa amizade cada vez mais com o senhor, viu, mestre? É uma honra, meu Salve. querido. Também te agradeço. Sou recíproco também, como você me tratou muito bem lá na Juiz de Fora. Foi uma honra também estar contigo e também online, né? Te agradeço. Um forte abraço. Pessoal, todo mundo, muito obrigado, todo mundo. Mestre Dimas aí, a galera todinha. Um beijo no coração. E amanhã tem mais. Salve, mestre. Salve, história que encantam. Abraço, querido. Abração, mestre. Tchau.